Tá valendo? Começando mais um Chosencast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa mesa. Você que tá na sua casa, você que tá na sua faculdade, você que tá, não sei, no seu trabalho, você que tá no Pará, não sei, de repente, né? Pode ser. Pode ser, mas seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Hoje temos coisas muito especiais para compartilhar com vocês. Antes disso tudo, eu peço que, se possível, nos ajude, compartilhe essa ideia, compartilhe esse podcast. Tenho certeza que coisas boas sairão daqui e podem abençoar outras vidas, até no Pará, inclusive, né? Enfim, deixa eu dar as boas-vindas aqui para minha esposa. Hoje ela tá aqui do meu lado, tô me sentindo bem. Não que, Eduardo, de boa, tu também é meu parceiro, mas, cara, nada como estar ao lado da minha esposa aqui. Isso se chama investimento, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos e também é um prazer estar aqui. Essa oportunidade de vencer o nervosismo um pouquinho, que quem aqui é o falante que lida com as câmeras é ele, né? Eu sou mais nos bastidores, mas vamos nessa. Bom, você provavelmente ainda não viu, você já sabe quem tá aqui pelo título, mas vocês vão ver agora, esse casal abençoado, esse casal, essa bênção, meus amigos, meus irmãos. Pra quem tá com saudade, pra né? Pra quem tá com saudade, vai matar a saudade agora. Primeiras damas, tá? Com certeza. Tá bom? Edilaine Queiroz da Rosa Coutinho. Agora tem Coutinho. Ou então, senhora, isso aí. Ou então Didi ou Edilaine. Edilaine. Enfim, bem-vinda, Edilaine, Didi. Tudo bem? Sim, boa noite, gente. Muito bom estar aqui na minha igreja. Que legal. Coração. Tô feliz. É isso? Se ela falar mais, ela chora, gente. Provavelmente. Vocês vão E ver ele ainda. aqui, Derek Henrique Coutinho, mais conhecido como Couto. Tudo bem, mano? Mais conhecido pelo Rômulo como Couto. Pelo Rômulo, enfim. Só o Rômulo chama ele Boa assim. noite, pessoal. Boa noite, Emily, Rômulo, David ali no apoio. Muito feliz mesmo de estar aqui. Agradeço o convite pra gente participar e vamos ver o que Deus tem pra nós aqui nesse bate-papo aqui, o que pode edificar as nossas vidas. Muita coisa boa. Direto de Parauapebas. É isso, exatamente. Parauapebas, Exatamente. Pará, Rio de Janeiro, Wave Studio Chosencast. Isso aí. Caraca, que honra, Conexão. mano. Ai, Bira, que honra ter vocês aqui. Mas, sem mais delongas, a gente vai estar contando um pouquinho da caminhada de vocês. Inclusive, Chosencast tem esse intuito mesmo, a gente compartilhar histórias de pessoas, né, que vivenciaram situações, às vezes, extremamente diferentes, mas que podem inspirar outras vidas com a própria história, né? E é o intuito da gente fazer essa conversa aqui, assim, eu conhecendo um pouquinho não, né? Eu conheço consideravelmente a história de vocês, eu sei que com certeza tem muita coisa boa pra gente compartilhar, mas vamos lá, infância. Toda vez que eu falo antes de vocês falarem, lógico, que eu falo da Didi, cara, eu me sinto tão velho. Sabe por quê? Porque eu lembro da tia Leila grávida, mano. Eu lembro disso. Eu lembro da tia Leila grávida. Então, assim, quando eu vejo a Didi casando, enfim, falei, mano, já era. Cheguei aqui na igreja também, ela era criança. Grávida não, né? Não. Eu cheguei aqui na igreja, a Didi tinha a coreografia, né? E tinha as crianças que dançavam na frente, que eram as menores, e tinha os adolescentes que dançavam atrás, que eram as maiores. E a Didi fazia parte da turminha ali da frente da infância. Pequenininha. Eu lembro disso também, inclusive. Mas como é que foi, Edilaine, Didi, essa infância? Conta pra gente, assim, ali na rua, aqui, à frente, perto da igreja. Enfim, você lembra de... Como é que você lembra da sua infância, quando você fala de infância? Minha infância foi super tranquila, né? Eu tive pais maravilhosos e também a rua era bem tranquila, então... Tá funcionando? Vou cortar aí. Caraca, ainda bem que não é ao vivo, mano. Não, cara, podia deixar... Não, agora fala. Agora vou voltar antes. Não tem problema, não. Caraca, sabe... Fala da infância. Como se fosse tua infância. Fala da infância pra ela. Pô, tava funcionando aquela hora, mano. Calma aí, ela já fala direto, tá. né? Ainda tá fora, eu acho. Quer botar o sem fio? Fala aí. Fala. Som.
Tá fora, tá falhando. Ajeita o cabo pra mim aí, Derek. Agora parece que voltou. Som, É testando. o cabo, mano. É o cabo, foi. Mau contato. Fala da infância, amor. Não, Repete, ela já repete. pode falar direto, eu acho. Pode falar direto, né? A cara do Romulo foi engraçada. Tipo, quase que ele falou com o olho no microfone, não. Pô, quando você começou a falar, Som. você não se ouviu? Não. Quando você não se ouvia, é porque deu ruim mesmo. entendeu? Ele ouviu um tch. É. Mas tá. Vamos lá, vamos ver. Vai embora. Então, minha infância foi bem legal, bem tranquila, né? A gente brincava bastante na rua, meus pais sempre deixaram. Família perto, igreja perto também, tudo da igreja era lá em casa. Eu lembro disso. Esqueci alguma coisa? Vai lá pegar. E tirando aqui na igreja, né, que também era muito legal, eu sempre lembro de fugir do culto pra poder vir brincar de Barbie aqui escondido, mas minha mãe vinha atrás de mim. Fugir do culto, brincar de Barbie. De né? Barbie. E minha mãe vinha, puxava minha orelha. Não, fica aqui sentadinha no culto. Sempre me colocou essa disciplina, né, de ouvir a pregação desde criança. Tia Leila. E a coreografia, né, que acho que é o meu maior marco, assim, aqui na igreja, porque foram muitos anos dançando na coreografia, né, desde criança até a adolescência ali. Essa E- primeira responsabilidade, assim, né? De compromisso com a igreja Desde mesmo. pequeno você já tinha essa noção de, cara, é o que eu gosto de fazer, é isso, mano. Sim, assim, sempre tá participando, né, as EBFs, EBD também a gente sempre gostou. Teatro, né? Teatro, já ficava lá de anjinho. Sempre tem os anjinhos, né, É de todo família, mundo né? Porque a passa. Giovana já foi Jesus. inclusive. E foi A sobrinha Jesus. dela já E foi foi Jesus. Jesus com a gente, Foi né? com a gente, inclusive. Então, assim, sempre foi uma infância bem tranquila, graças a Deus. Legal, Não, mano. não fazia muita arte, não. Era uma criança mais calma. Sério mesmo? Sim, nunca me quebrei, nunca levei bom. ponto, graças a Deus. Em contrapartida, tudo bem. Tô brincando. E aí, Couto, como é que foi? Assim, vou chamar de Couto, não sei, de Derek, enfim. Como é que foi, cara? Essa infância lá, não sei, né? Jardim Sempre América. Itaguaí mesmo? Sempre Itaguaí, eu nasci no Jardim América, vivi no Jardim América até me casar. E aí eu me mudei pra Vila Margarida. Mas minha infância, assim, não diferente, muito agitada com meus irmãos, com os amigos do bairro, com meus primos. Assim, a minha família é não muito grande, né? Mas eu tenho 3 irmãos, né? Então, 2 irmãos e uma irmã. Mais de meia dúzia dentro de uma casa. A diferença de idade é pouca, não é? É pouca, dá menos de 2 anos de um pro outro. Foi uma escadinha, assim. Cara, Então, assim, eu sou o mais velho e isso foi muito legal. A gente cresceu com os melhores amigos ali, né? legal. Brincando Brigava junto, muito? né? Brincando junto com quem... Brigava muito, os irmãos dentro de casa? Nem te conto, né? Porque lá em Eu casa só Jesus. Posso te dizer que eu era o mais tranquilo, assim. É mesmo? Que meus Eu era- filhos venham assim, Senhor. Amém. Amém. Eu era o mais tranquilo deles. E aí- Você é o cara que dissipava, então, as brigas, né? Isso, mais não ou se coloca menos. como santo, não, enfim. Não, como santo não, mas é porque o Hendrick, o caçula, né, ele era atentado demais. ele dava um trabalho pra gente, né, mas enfim, foi muito bom, foi Que muito legal. legal, assim, crescer com os irmãos com uma idade próxima, com os primos também muito presentes, então, assim, a infância teve bastante amizade Bem dentro da divertido. família, isso é muito bacana. É legal, assim, falar de infância, né? Não, lógico, de maneira nenhuma separando a infância de hoje, mas querendo ou não, é diferente, né, cara? Cada geração Sim. vive A essa geração, peculiaridade, né? ela tem o seu interesse, né? Sim. A gente não tem como realmente comparar a geração. Não que nós sejamos tão velhos assim, né? Mas eu acho que dá ainda pra gente ter uma pequena diferença do que nós vivemos. Vivemos como nós fomos crianças, brincar na rua, enfim, né? Eu Tinha acho um que pouco bastante. mais dessa liberdade. Eu acho que Eu bastante que sou mais diferença. nova, peguei o finalzinho, digamos assim, né? Porque Sim. eu sou de 2000, então eu acho que eu já sou dessa nova... É milênio isso? Você Eu fala, acho que né? já é milênio, mas eu não tenho nada a ver com milênio. Eu sou muito mais... Acertar, ela acerta o aniversário mole. É, sim, 2040 ainda sou de e pouco. janeiro, então logo vira o ano Que já. isso, mano? Não tem como Moleza, errar, tem não que tem fazer como uma errar. conta assim, né? Não Quando é dos passa. outros, né? Enfim. E vocês, a Didi sim, né? Nasceu e cresceu no evangelho, né, Didi? Sim, aqui na igreja, né? Minha mãe quase... Nessa igreja. Nessa igreja, tanto eu quanto a minha irmã.
A gente cresceu aqui, nasci, fui apresentada, casei, tudo aqui, Tudo. batizada. Sei lá, legal. talvez um dia antes do parto, Tia Lena ainda tava Tava aqui na igreja. Tava na praia com a sua mãe, com o seu Então, pai. é exatamente disso que eu lembro, mano. É exatamente disso, cara. Enfim, tô me sentindo muito velho. Mas eu vou perguntar depois pra Didi se realmente... quais são as vantagens de você nascer realmente no Evangelho? E você vai pensando aí, porque o Derek não nasceu no Evangelho, se converteu durante, né, a infância ainda, foi na infância ainda. Na verdade, o meu avô, por parte de mãe, ele já era evangélico. Meu avô e minha avó já eram cristãos. Sim. E a gente recebia influências cristãs de parte da família desde cedo. Só que eu, de fato, fui me converter mesmo, eu tinha 10 anos. Caramba, 10 anos. 10 anos. E aí foi no mesmo momento em que a minha mãe se reconciliou. Que legal. Então a gente deu o primeiro passo dentro da casa ali pra buscar Cristo e viver uma transformação. E aí foi acontecendo, né? Ao passar do tempo, meus irmãos, por serem mais novos, acompanharam. E depois de alguns anos, com algumas lutas, mas com bastante oração e fé, o meu pai também veio pra... Foi, né? Ele foi. Ele não era anteriormente, aí ele se converteu. E, assim, muita bênção, né? Depois disso, muita bênção mesmo. Ô, Couto, deixa eu te falar. Tu lembra exatamente como foi essa conversão sua, assim? Tu lembra? Caraca, foi uma parada no teu coração que tu sentiu, enfim. Foi muito, assim. Na verdade, eu já tinha vontade. Não era claro pra mim o que era essa vontade, mas... o fato de crescer com algumas influências isso ajuda muito. Claro. Sempre que havia uma EBF ou um evento especial para as crianças, a minha avó fazia questão de levar a gente. E aí, quando foi nesse evento, foi inclusive o aniversário da igreja onde eu pertenci no passado, a minha primeira igreja. Foi no aniversário, um evento de aniversário, inauguração de um templo novo. E aí, assim... No primeiro dia eu já senti que tinha algo especial acontecendo naquilo ali. E mesmo pequeno, assim... Com 10 anos, né? Com 10 anos. É interessante, assim, não é querendo puxar sardinha nem me gabar nada não, mas a minha família sempre falou que eu era bem precoce em algumas coisas e eu tinha realmente uma visão responsabilidade? De que... Isso. De repente por ser o irmão mais velho, não pode sei, ser, né? Pode ser por ser o mais velho, mas eu senti algo especial e senti que queria. E... eu logo falei com a minha mãe, eu virei pra ela e falei, mãe, eu quero tomar essa decisão, eu quero ir lá na frente. E aí ela concordou com aquilo, perguntou se era realmente de coração, se eu tinha certeza, e ela concordou com aquilo e foi comigo, e ela foi tomando a decisão de retornar também. Então, assim, que maneiro, foi muito, muito bom, foi uma experiência muito boa que a gente viveu. É porque, assim, às vezes a gente tem um preconceito, né, com a questão da idade. Sim. Uma criança vai lá na frente, a gente... Pô, legal, mas tem algum adulto aí que... Como se não contasse, né? Beleza, enfim, né? Na verdade, assim... Tem verdade nisso, tá ligado? Tem muita verdade, tem muito valor. O importante é, independente da idade, a pessoa entender. E aí tem as maneiras e as linguagens para que essa criança, né, na infância, entenda e tome essa decisão. Eu acredito... fielmente que tem muitas crianças muito mais novas do que eu fui que se convertem de verdade. O pastor Lucas sempre fala isso, né? Sobre a conversão dele. Sim, 9 anos de idade eu também. Por aí. Também foi com 9 anos, na Mensageiros do Rei. E a Didi falou sobre a coreografia. E o Derek se converteu, ele já pensava em música, né? Porque o Derek é músico, né? Você já pensava no Ministério de Música ou naquele momento? É impressão minha ou teu nome... Ou uma parada que veio na minha cabeça... tem a ver com música? Não, teus irmãos, né? Meu nome não, mas os meus irmãos sim. Ah, tá. Seu pai gostava de música. Isso, O meu nome não, meu nome era mais de acho que era um piloto de Fórmula 1 da década de 90 ou 80, não sei. Mas os meus dois irmãos... quase virou, né? Um piloto. Por pouco foi. Mas os meus dois irmãos... Viraram músicos. Os nomes foram inspirados em músicos e os dois aprenderam música também. Legal. Então, assim, a minha família acabou aprendendo bastante música. Sim. O meu pai sempre foi muito interessado, ele fez bastante aula, assim, de violão, de teclado. Meu pai. Legal. Ele acabou, assim, não levando pra frente os instrumentos, mas sempre foi muito influenciado pela música. E acabou passando pra nós, né, esse amor pela música.
Sim, mas você fez a pergunta? A pergunta, deixei pra pergunta dela. Eu cortei, desculpa. Eu não tinha esse desejo antes. Não pensava muito na música como algo pra eu praticar antes. Mas eu acredito que em pouco tempo, se eu não me engano, eu acho que, sei lá, no mesmo ano talvez, ou no ano seguinte, eu já comecei a fazer algumas aulas e acho que comecei na bateria, fiz um pouquinho tempo de bateria, não aprendi nada, natural. tá? Não aprendi nada. Toda criança É. adora bateria. Ou grande parte, né? Sem dom pra bateria, sem dom pra bateria. E aí fiquei pouco tempo e acho que, sei lá, alguns meses depois eu fui pro violão, fui fazer aula de violão e aí foi mais tempo de aula, né? Violão, Sim. guitarra, e aí sim eu desenvolvi. Sim. Mas acho que, sei lá, em 3 anos, 4 anos depois da conversão, que aí eu realmente entrei já a participar do louvor de uma forma um pouco mais ativa. E desde então é no louvor até hoje. Até hoje. Sim, cada um na sua área de atuação, né? Mas tem a sua importância você, além de se converter, você começar a atuar em algo, né? Com certeza. É isso. fundamental. Fundamental. Porque assim, o que a gente já viu até agora aqui? O valor da influência que você falou, Sim. né? E você também, muito claro, né? Seus pais, avós, enfim, meus pais também me influenciaram demais. A questão do ministério, quanto é importante, né? E a questão da idade, cara, que não tem idade. A gente tem que realmente, seu filho ou enfim, né, conhecido, criança, cara, decidiu tomar porque isso aí. realmente foi de coração e a gente tem que dar valor para isso, né? Ninguém atinge um nível de maturidade, opa, agora eu vou me converter. Não, é Jesus realmente, ele morreu para todos e ele dá oportunidade para todos. Entender a mensagem. Deixar vir a minhas criancinhas. Isso que eu ia falar, ele deixou isso muito claro. Exato. E que nós não entraremos no reino dele se não formos como crianças. Se Então, não assim, a decisão tem que ser consciente, é óbvio, mas tem que ser com um coração inocente, como o de uma criança. Perfeito. Eu ia falar com a Didi, né? Você acha que realmente tem uma vantagem? Ou então, quais são os pontos positivos de você? Cara, eu nasci no evangelho, tenho minha influência, tenho minha base. Eu acho que, assim, primeiramente, vem da base de casa, né? Assim, dos pais que realmente estão compromissados com Deus, né? Sim. Que acaba levando isso para as crianças. Porque também não adianta eu ter uns pais que se dizem evangélicos na igreja e em casa não me mostra isso. Então, vai muito disso também. E, assim, eu acho que já crescer com uma doutrina e uma certa disciplina, né, de já conhecer, estar sempre, desde novo, sendo introduzido, né? A Bíblia diz que a gente tem que inculcar na mente das crianças. E, assim, desde pequenininho, desde o ventre, minha mãe já orava por mim, já sempre cantando louvores desde criança. Então, assim, isso faz com que você tenha um certo interesse, comece a tomar gosto pela casa do Senhor, de estar aqui todos os domingos, mesmo que seja para brincar de Barbie. Mas você tá no tem esse ambiente. interesse de ir à igreja, participar de EBD, que assim, a gente gosta muito de EBD, porque assim, é onde é uma coisa mais descontraída, você aprende muito mais da Bíblia. Eu acho que é toda vantagem, né? Tem alguns casos de repente, a pessoa tem um interesse, de repente, de conhecer o mundo por nunca ter vivido, né? Mas isso nunca aconteceu comigo, porque, graças a Deus, dentro da igreja, eu sempre, desde muito nova, já cresci sabendo o que é certo e o que é errado e nunca tive interesse por viver as coisas erradas, fora, né? Então, assim, acho que tem toda a vantagem. Eu vejo assim que a importância, vamos me intrometer na resposta Claro, dela, fica à mas vontade. a importância está nos pais reconhecerem que a conversão do filho dele é responsabilidade dele. E é que assim, que existem muitos casos que o pai não entende isso e acha que vai ser da professora da classinha lá, vai ser do próprio pastor. Transfere isso, transfere né? essa responsabilidade. Na verdade, essa responsabilidade é toda do pai. E aí, sim, nascer num lar evangélico, onde o pai tem essa visão, o pai e a mãe têm essa visão de responsabilidade, aí faz toda a diferença. Eu lembro que eu era criancinha, lá em casa tinha uma porcelana, assim, com um versículo de Isaías 43, se eu não me engano, que é: eu sou o Senhor que te conduzo pela mão. E aí meu pai conta essa história até hoje, que ele me fez gravar aquilo. E aí eu era pequenininha, as pessoas chegavam lá em casa e ele falava assim: filha, lê aqui pra mim. Eu tinha gravado e falava como se eu tivesse lido. E todo mundo achava que eu sabia ler, mas na verdade meu pai me fez gravar. Mas já estava na sua mente. Sim, e com você certeza. não esquece até hoje. Não esqueço. É assim mesmo.
Olha, você tava falando, eu tava lembrando. Eu também nasci, né? Desde pequeno, nasci no berço evangélico, enfim. Talvez é a seta de Satanás para tentar nos tirar é o seguinte, cara, vai lá e conhece lá um pouquinho pra você ver como é que é. Você vai ver a vida toda aí? Pouco. Porque assim, a gente tá na igreja, tá em casa, mas a gente tá na escola também. A gente tá na faculdade, a gente tá no trabalho. E a gente convive com pessoas que não pensam igual a gente. Então, a todo tempo a gente fica ouvindo aquilo e parece que realmente Satanás tenta nutrir na nossa mente. Não, cara, experimenta. Só que assim, eu já conversei com algumas pessoas aqui na mesa, né? A maioria delas, se não todas elas, falaram que só perderam tempo. Acho que eu entrevistei e passaram por essa situação. Sim. Só perde tempo. A gente acha que a gente vai ganhar tempo, enfim, mas é só perda de tempo. É igual o povo de Israel que rodou no deserto 40 anos ali, achando que estava indo para algum lugar, né? Então, essa, vou deixar você falar, é a única coisa que, de repente, tanto quem nasceu no evangelho assim sente. Caraca, será que não era pro... A gente tem essa pressão do externo, né? Tipo assim, vai viver isso aí sempre, vem provar isso aqui e tal. Como é que você vai saber que isso aí é bom e tal? Mas assim, a minha base foi tão sólida que... Foi tão sólida que diversas situações que eu vivi na escola que me puxavam para esse lado, eu tinha tanta convicção do que eu acreditava. Sim. Que assim, eu sempre fui contra. E às vezes via outros amigos que eram da mesma religião que eu e tal, que acabavam se deixando influenciar. Eu tentava puxar pro meu lado, aconselhando, não é desse jeito, vai acontecer dessa forma, volta aqui. E assim, ficavam chateados comigo, mas isso em mim eu nunca fui tão influenciada, nunca consegui ir para esses caminhos, né? Acho que foi como a gente falou também, quando você vê exemplos sólidos no seu lar também, a gente fala isso muito de casamento. Eu falo pro Rômulo, falei, Rômulo, você tem que ser o marido pra mim que você queira que a sua filha se relacione no futuro, porque aí o crivo dela, né, vai estar bem lá no alto. Falou assim, eu não quero um marido, eu quero, vai ser a referência de marido. Inclusive eu falava que eu queria casar com alguém parecido com meu pai. É verdade. Parece mesmo. Só não tem bigode. Falta o bigode. Gente, o papo tá legal, ó. Fica com a gente, vai embora não, tá? Se você chegou agora, acompanha com a gente, depois volta que a gente já contou muita coisa boa e compartilha aí, porque você vai abençoar outras vidas, enfim. E aí, batismo. Deixa eu ir pro culto agora um pouquinho, depois eu volto na Didi. Você se batizou? Me batizei Jardim América. No Jardim América, na Igreja Batista de Jardim América. Eu, se eu não me engano, eu tinha 14 anos, eu acho. Não me lembro exatamente a idade. Eu sei que foi ainda novo, mas eu, por minha decisão, acho que foi uma influência boa que eu recebi da minha mãe. De entender e ter plena convicção do que eu queria fazer diante da igreja. Do peso que tinha o batismo. Sim. Porque, vamos falar assim abertamente. Quando eu falei pra minha mãe que eu queria me batizar, eu fiz a classe de preparação, e se eu não me engano eram 10 lições, eu acho. Sim. Então foram 10 semanas fazendo essas lições, 10 ou 11, não tenho certeza. E ao final eu falei que queria me batizar no batismo seguinte. E aí ela veio conversar comigo sobre o que significava exatamente o batismo. E quando eu parei e pensei, eu falei, bom, é um pouco mais importante e é de mais responsabilidade do que eu achava que era. Sim. Então, deixa eu me acalmar um pouquinho, não ir pela emoção e vou esperar um pouquinho para quando eu tomar essa decisão, eu tomar essa decisão de coração completamente consciente do que eu tô fazendo, não pela emoção. E eu acho que se eu não me engano, eu esperei alguns meses, acho que quase um ano, assim, para realmente decidir que não, agora é a hora, é isso que eu quero mesmo e eu quero fazer, que a igreja entenda e que o mundo entenda que eu tomei essa decisão com o coração. Com o coração e com a mente. Assim, então, mas demorou, mas você tomou com certeza. Não, beleza, eu tenho a certeza do que eu quero. Eu tenho certeza. Foi por influência, por moda, enfim, né? Isso, e eu acho que isso é importante pelo que ela falou a respeito da infância e da criação dos pais. Dá pra gente uma base sólida para que quando as influências externas
venham, Uhum. a gente tem a certeza do que a gente quer. Não, eu Sim. tomei essa decisão porque eu tenho certeza de que ela é o melhor para mim. Sim. E isso aconteceu comigo Sim. e acontece com qualquer pessoa de receber influências. Se a sua base não for sólida, infelizmente você Não pode dá. cair e decidir experimentar o que não é próprio, né? Sim, da mesma forma que você toma uma decisão na dúvida, primeiro Sim. vento que bater, tu também desmorona, né? Isso. E aí, Didi, como é que foi? Eu me converti. No caso, assim, eu acho que desde muito nova isso já estava no meu coração, Batizou não o vinha quê? outro Com caminho. 5 anos, com 4 anos eu batizei. É, aqui, quase isso. Piscina de bolinha, na piscina de bolinha da igreja. E aí eu participava das Mensageiras do Rei, né? Sim. Então, assim, eu lembro que a Marlene fez o apelo e aí eu me converti. E logo em seguida, eu me batizei. Na época eu acho que não tinha classe de batismo, ou então, por eu estar nas Mensageiras do Rei, Sim, sim. eu já fui direto. Foi pouco tempo depois, eu lembro que foi num culto de ano novo, eu acho, de virada, Legal. né? Que teve batismo. Já tem um tempinho, né? De 9 anos pra cá. 9 Mas anos? Eu tinha 9 anos. Ah, você tinha 9 anos. 9 anos. Em 2009. 2009. E aí, assim, desde então, Facinho. eu acho que até tinha um pouco da empolgação de, vou tomar ceia. Que eu ainda era um pouco Sim, criança, né? Pô, legal. Não vou Mas, pegar o assim, resto do meu pai, né? Da minha mãe, né? isso. Que era sempre assim, me dá uma Pô, pontinha, mãe, guarda deixa pra eu- mim. Quem foi pro da igreja sabe o que a gente tá falando. Sim, mas a gente, assim, sempre foi muito de coração, sempre participei muito do memorial. A ceia pra mim sempre foi Legal. muito emocionante, né? Uhum. Mesmo no início tendo sido, assim, nessa empolgação de, que legal. Mas, desde então, assim, sempre, desde o berço mesmo, segui o caminho, nunca me desviei, assim, graças a Deus. Mas você tinha noção e a certeza de que aquele Tinha momento certeza. é o momento. Sim, Eu assim, preciso agora a partir de agora, assumir. me lavar aqui, né? Uma Sim, nova Edilaine, mesmo que sim, até agora eu não tinha conhecimento sobre quem é o Salvador realmente, ou sim. que ele morreu por mim pra me salvar. E a partir desse momento eu E vivo você pra ele. E você tá completamente. publicando, né? Essa... Confessando, né, diante Publicar. das pessoas. Isso. Ô Couto, deixa eu te falar. Nesse meio tempo aí, você começava já a galgar a sua área profissional, né? Ou pelo menos descobrir, né? Sim. Porque a gente sai sai não, né? Que a gente está sempre voltado à área espiritual, né? A gente vive isso. Mas a nossa vida, ela também caminha também por outros, né? A gente chega a um fim, que é o céu, mas a gente também que está aqui na Terra, a paralela gente ali, precisa né? caminhar, né? Enfim. Essa área profissional que hoje você atua, você é Eu sou engenheiro mecânico. engenheiro mecânico. É uma coisa que desde pequenininho você já consertava seus carrinhos lá, de pequenininho. Enfim, mas qual foi o momento que você... Cara, eu quero seguir isso. Eu sempre recebi influência do meu pai nisso. Sim. Ele, desde quando eu realmente me lembro, ele trabalhou na área mecânica e na indústria. E de todas as formas eu recebia influências dele para a mecânica de uma forma geral. Sim. Ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de fazer as coisas com as próprias mãos. Então, Legal. tipo, manutenção nos carros que ele tinha. Era ele mesmo que botava a cara lá para fazer. E eu sempre perto. Tem uma foto muito interessante que eu era muito pequenininho, assim, muito novinho. O meu pai estava consertando um carro que ele tinha na época, acho que era um Fusca. E eu tava sentado, assim, perto dele, com acho que um carrinho de brinquedo do lado, e, tipo, ali, Fazendo Fingindo ali que tava pertinho dele, ali Reproduzindo. acompanhando. Que Mais ou legal. menos isso. E, assim, essa influência veio dele. E quando eu fui me preparar para fazer o curso técnico, então, antes de entrar no ensino médio, né, antes de ingressar no ensino médio, eu fui buscar cursos técnicos voltados para a área da mecânica, porque era o que eu já tinha recebido de influência desde o início. Então, acho que foi o momento que eu tomei a decisão. Não, eu quero isso para minha vida. Sim. E aí eu fiz esse curso técnico e logo após o curso técnico, a engenharia mecânica. Eu já busquei ali a fazer o Enem para ingressar numa Sim. faculdade e fiz engenharia mecânica aqui em Itaguaí mesmo, no Cefet. Mas lá atrás você... Talvez por influência do seu pai, né? Sim. Você, cara, é uma parada que eu vou... Porque muita gente não tem certeza. A gente tava até comentando aqui, né? Eu talvez seja um exemplo disso. Não tem desde pequeno a certeza daquilo que vai fazer. Aham. Isso não é o fim da vida. Mas também tem aqueles casos das pessoas que já, desde pequenininho, já
Tem umas Sim. pessoas que descobrem mais cedo, outras que Sim, descobrem sim. mais tarde. Outra coisa que é importante saber e que é importante a gente lembrar que, vamos lá, o meu caso, o meu exemplo foi uma influência que eu recebi dos meus pais, mas nem sempre isso vai acontecer. Sim. Nem sempre a Vai influência seguir. que você recebe é a sua vocação, de Perfeito. fato. Então, eu acho que o ponto de decisão, por isso que eu não falo que foi antes, para mim foi quando eu decidi fazer o curso técnico nessa área. Entendi. Porque se fosse antes, seria puramente influência, mas quando eu decidi fazer o curso técnico, eu olhei, não, eu quero isso pro meu futuro, é algo que eu vejo que eu me interesso, Você entendeu? começa a fazer uma análise, ver o Isso. mercado, ver do que se trata, quais são as disciplinas, se você vai gostar ou se não, as matérias preferidas, né? Tirando que ele tem todo o perfil, né? Porque hoje em casa, esse menino Ele troca uma lê- tomada sentado com uma paciência. Ele E lê eu? manual. É desses caras que lê manual. Nossa, muito. Separa todos os parafusos. Lá em casa sou eu que leio o manual, o Romulo é a força ele bruta. separa todos os parafusos primeiro, separa todas as peças pra depois começar a montar. Lá em casa, quando a gente casou, né, que vai chegar depois, foi Foi. ele que montou os guarda-roupa, os negócios. Era desse Caraca, jeito, velho. separava todas as peças num canto primeiro pra ele saber certinho o que ia fazer. E aproveitando Mano, aqui muita nessa... vocação mesmo. Os quadros o tempo todo aqui, ó. Era um parafuso, os quadros, meu Deus. Vai ficar certinho. É. E aproveitando aqui, eu vou conduzir para a próxima ali, né? O Romulo falou sobre a vocação, sobre a Sim. faculdade, e aí nesse meio tempo você conheceu a Edilane, né? Que você estava na faculdade, não sei. Isso, eu tava na faculdade, tava perto de concluir a faculdade. Tava já escrevendo TCC já, então foi o momento que eu conheci ela. Caramba. Na verdade, assim, quando a gente se aproximou como amigo, ele tava nessa fase de TCC, né? Isso. Só isso que aí era engraçado, porque, tipo, a minha mãe, né, que gosta sempre de estar presente, participar com os meus amigos, ficava mandando mensagem pra ele, falando que ele era um sonho de genro. E aí você morrendo E de aí ele vergonha. Profética, ele a falava Leila assim- profética. Ele falava assim, eu estou em um Caraca. relacionamento sério com engenharia. Falava pra minha mãe. Nossa, tava nada. Era pra, enfim. Não, mas Era só pra encantar. Era só pra encantar a sogra. as más línguas não acreditam, mas a gente Era se realmente, aproximou sem como intenção. amizade, sem intenção, Não, eu e acredito nisso. aconteceu. O amor aconteceu, né? Que legal. Você cursou no Cefet aqui? Isso. De Itaguaí. Você fez o Unidade de Enem. Itaguaí. Fiz o Enem Entrou na primeira turma, né? Foi na primeira turma do Cefet de Itaguaí. Sim, Engenharia mecânica. sim. E como é que foi o Derek? Tem que abrir mão de alguma coisa, mano. Muito. Eu quero isso. Parada que eu quero cursar, enfim, né? Muito. Seguir meu caminho. Você teve que abrir mão de algo. Inclusive, a dificuldade no abrir mão talvez tenha provocado eu ficar um tempo maior na faculdade. Eu acabei levando mais tempo do que era o curso. Então, Sim. eu fiquei acho que 2 anos a mais na faculdade. Talvez hoje, mais maduro, mais velho, eu enxergo que talvez tenha sido isso. Na época que eu entrei, eu estava num outro relacionamento. Uhum. Eu trabalhava, então assim, eu tinha que dividir a atenção com muita coisa. Sim. E aí eu não consegui ter maturidade suficiente para fazer isso acontecer da forma correta. Sim. Pra definir prioridades, Isso, né? para definir as prioridades da forma correta. Mas com o tempo isso aconteceu, a maturidade chega, né? E aí você vê que não, tem que abrir mão mesmo, tem que fazer da forma correta, senão não dá certo. Com quantos anos você entrou na faculdade? Que eu entrei, É. eu tinha 17 anos. Uhum. 17 anos. 17? 17 anos. Você sabe que vai colher na frente. Sim, sim. Na hora é difícil, né, cara? Pô, tem que abrir mão disso aqui, ou sei lá, do que seja. Até, de repente, até de estar com os amigos. Aham. Cara, tem que abrir mão. Mas, assim, é saber que agora você vai começar a colher os frutos Isso, disso. exatamente. Inclusive, assim, depois de eu perceber o que eu deveria fazer de fato, aconteceram muitas vezes que a minha família imagina assim, caramba, é isso mesmo, tem que abrir mão dessa forma. Olha, Deixei de ir em passeios, viagens com eles, deixei de estar junto em alguns momentos de família. Em alguns momentos especiais acabei indo participar de uma confraternização, um churrasco, e levava material para estudar para uma prova que eu ia ter na semana seguinte, que era muito difícil. Então, entender que é uma fase. Ela é um pouco sacrificante, mas vai passar. passa. Vai passar, isso aí. Passa, né? E tudo é o foco.
já que você falou sobre isso aí, e a Emily já introduziu o assunto, eu vou deixar de falar. Deixa eu só falar uma coisa das prioridades que ele tava Fica à falando. vontade. Que, tipo assim, eu lembro que eu peguei o finalzinho, né? A gente começou a amizade em 2017, no início de 2017. E aí, no final do ano, que a gente já tava se gostando, né? Logo que a gente começou a namorar, a faculdade era tão prioridade pro Derek que, tipo, eu entendi isso super bem. Várias vezes, assim, o Derek, ele era tão focado ali, né? Tipo, tô terminando, o foco dele, a prioridade era aquela que o celular, eu mandava várias mensagens. Ficava. Ele nunca respondia, era sempre assim, nos intervalos. Era um bom dia, depois na hora do almoço e à noite, quando ele tirava pra descansar. E eu lembro que... E aí vai um macete pro pessoal. Pega o celular, bota no silencioso e vira com a tela pra baixo. Pronto. Que você não avisa vê sua namorada que você tá estudando, você né? não vê a Depois- notificação. O problema é que depois tudo que ela falou ali, você vai ter que escutar em dobro, né? É. Porque ela ia Vai falar, repetir isso aí. Vai repetir. E eu lembro uma vez que eu cheguei na casa dele e eu tava conversando com a minha sogra e ele lá pra cima estudando. Não desceu pra falar comigo. E aí depois, quando ele desceu pra tomar café, o bicho tava todo descabelado. Assim, ó, ele tomou café em completo silêncio, olhando pro nada, assim, totalmente fora do ar. Ele tava focado lá no estudo ainda. Esperando desligar os neurônios. Isso, e ele só falou pra mim assim, amor, vou terminar o que eu tô fazendo e depois eu desço. E ele terminou de estudar lá o que ele tava fazendo. Quando ele desceu, ele ainda tava assim, meio aéreo. Aí a gente foi assistir um filme pra esparecer. E depois que ele ficou bem, depois que ele voltou pro Derek. Voltou. Porque ele era, assim, Cara, muito que focado maneiro, nisso. mano. É difícil, né, encontrar pessoas assim que tenham foco. Eu admiro mesmo, né? Não sou assim, já falo que eu não sou Eu assim. também não sou, não. Não O telefone consigo. faz um plim, eu já tô... Enfim. Mas do namoro. Quer falar do namoro? Quer... Não, ele é lá que tem que falar, né? Assim, introduzir, né? É. Não, e aí nesse meio tempo, o Derek veio aqui pra igreja, né? Conheceu a igreja Você não tá- você já antes tava do aqui? namoro. Já tava aqui, eu vim pra cá, eu já tava perto de concluir a faculdade, foi em 2016. 16, que eu lembro 2016. que E você- já conhecia a Didi? Não. Não, eu Ah, conheci então. ela Já aqui, conheci a Então igreja vamos- pela Jubaven. pela Jubaven e visitei aqui algumas vezes. Então, quando eu vim pra cá, vim praticamente decidido. Sim, você veio com a sua família, não foi? Eu vim com o Hendrik, meu irmão mais novo, Uhum. e alguns meses depois o meu pai, minha mãe e a Bia vieram. Isso. Isso aí, Legal. partindo desse ponto agora, a Didi vai explicar como vocês se conheceram. A partir do momento que agora o Derek já está aqui, né? Na igreja. Porque a Didi provavelmente vai detalhar, né? Eu já ouvi essa história. Sim. E ela Isso- detalha bem. E assim, isso é vale bom a pra pena- ele. Não, e assim, vale a pena assistir. Não, é isso, bom. isso é bom pra ele, porque ele pode lembra dos falar. detalhes. Não, ele pode falar, aí depois ele, poxa, mas você não lembra de tal coisa? Não, Não, então e- é bom ela falar. Ela gosta de contar essa história. Sim, Acho, acho sim. divertido. É. Na verdade, quando ele chegou em 2016, eu tava em um outro relacionamento, então assim, nem tinha olhos pro Derek, né? Porque o povo fala isso quando chega carne nova no pedaço, né? O pessoal. Ainda mais uma igreja onde tem muito solteiro, Isso. tá na fase todo mundo na Não sei o que que é realidade. Chegou músico. Um monte de adolescente, de jovem. Isso. Então, assim, e a gente era de um grupo de afinidade muito diferente, né? Então, assim, a gente não tinha muita proximidade. Só se via mesmo, ainda mais o Derek por tá sempre no altar tocando, né? Mas nunca tive olhos. Então, eu terminei o relacionamento, enfim. E aí, quando eu terminei, eu meio que parei de frequentar um pouco meu grupo de afinidade, porque todo mundo namorava e eu tava sozinha. Eu não gostava de segurar vela, eu detesto segurar vela. Ninguém, então, inclusive. Né? então assim, eu fiquei um pouco sozinha. E aí acabei me aproximando mais do grupo de afinidade dele. Assim, a gente de vez em quando se encontrava e tal. Mas mesmo assim, nunca fui de trocar muita conversa com o Derek. Sim. Até que teve um dia que eles saíam da igreja, eles iam pra pracinha tocar lá ainda, lanchar e tal. E aí me chamaram, minha mãe não deixou eu ir. E aí, logo depois, no mesmo dia, uma outra amiga me chamou e minha mãe deixou eu ir, porque conhecia ela, Sim, conhecia rola já a Você era bem família. novinha ainda, né? Eu tinha 16 anos. 16. 17, 17. isso. Aí,
quando chegou na praça, eu tava esperando o meu lanche, o Derek chegou com o pessoal dele, né? Aí falou assim, o que você tá fazendo aqui? Se sua mãe não deixou você vir com a gente, o que você tá fazendo aqui? Olha Eu falei, meu filho... Cada um tem uma forma de chegar. Tirando satisfação. Cara, não tinha nada a ver, enfim. Aí eu falei assim, então, é que eu vim já com o pessoal que minha mãe já conhece, já tem mais confiança, né? Precisa conquistar o pedaço. Não é assim. E aí a gente acabou ficando afastado na praça. E aí logo depois, quando a gente foi embora, a gente não se despediu do pessoal, mesmo conhecendo. Tava com pressa, minha mãe já, filha, 11 horas, vem pra embora. E aí, quando cheguei em casa, a Derek me mandou mensagem, tipo, Já quero chegou? saber por que que você foi embora. Tipo, o Quero- pessoalzinho foi embora e não se despediu da gente. Maldade. Foi Mas assim, já só que tipo, tava. aí eu falei assim, ué, É. o pessoalzinho, ele tá se referindo a todo mundo, por que ele mandou mensagem só pra mim? É. Mas até então, Mandou mensagem pra amiga, não? Ele mandou mensagem pra você, não? não. Aí eu falei assim, olha só, a minha desculpa é essa, minha mãe estava mandando eu vir embora, agora o resto do pessoal, você pergunta pra eles. Sim. Não, mas E- deixa eu me justificar que eu mandei mensagem pra ela, porque parte da galera tinha ficado, tinha se despedido quando foi embora, e ela não. Ela meteu o pé. Tá certo. E assim, ela tava nesse grupo de afinidade que tinha ido pra Sim, praça. sim. Então, Será que é alguma coisa comigo? Você Mesmo a pergunta? gente- fui perguntar, É será que pessoal? será que tem problema? Porque tanto que não foi só eu que fui lá perguntar pra ela por que ela tinha ido, não com a gente, mas com outros sim. Aham. Eu fui É, junto com outras pessoas. outras Mas pessoas. ela só junto. lembra dessa Ela- mensagem. Graças a Deus. Ela lembra de mim, claro. Graças a Deus. Aí, depois disso, a gente se falou todos os dias sem parar. Era tipo, todo dia tinha um bom dia ou boa noite. Mesmo ele ficando o dia inteiro estudando, não falando comigo, tinha ali um bom dia, um boa tarde e uma troca de conversas no meio Legal. tempo. Então, assim, a gente acabou se conhecendo muito. WhatsApp já. né? Já era o WhatsApp. Já era WhatsApp. Ai, já. mãe, gente, não, gente, 2017. MSN é da nossa época, É, mano. antiga. É. E aí, assim, Porra, essa aqui. o Derek, assim, ele é muito tranquilo, então nunca deu nada a entender. Eu também, assim, tava numa fase ali de recém-término, então Sim. foi uma coisa que me fez muito bem. E eu lembro que ele saía da faculdade às vezes, tipo, vamos no cinema? Aí, tipo, 10 minutos eu tava pronta, ia pro cinema, mas não acontecia nada, a gente era realmente só amigo. Sim. Tanto que ele nem pagava pra mim, eu mesmo que pagava. Pra você ver que era nível de ué. amizade, não, Era era... amigo, cara. Era Era amigo, de verdade. Que isso. Deu pouquinho. E aí eu lembro que isso começou a ser agora. mais frequente. Queimou. Calma, vai ter espaço aí pra ela falar Isso coisas começou boas. a ser mais frequente, né? A gente tá sempre... Aí ele ia lá pra casa, assistia filme, que minha mãe chamava. E aí começou minha mãe se aproximar, que ela sempre Aham. gosta disso, né? E aí... Garoto estudioso. Eu lembro que meu pai falava assim, esse menino te leva pro cinema e não te dá um beijo. Eu falei, pai, mas ele é só meu amigo. Peraí. O que teu pai falava? O meu pai falava isso. Esse menino te chama pra ir no cinema, vocês ficam sempre juntos, esse menino não te dá um beijo. Eu falei, pai, Eu mas tô a gente é entendendo só mais amigo. nada. Não entendi mais nada agora, né? Mas assim, É porque ele meu era pai... tranquilaço, Muito, ele. muito, Sim, muito. sim. Até hoje, né? Mas assim, tranquilão de Sim. enfim. E eu também sempre fui muito carinhosa, Não, sim. mesmo ele sendo meu amigo. Então, Sim. assim, a gente não, demorou um pouco a perceber Cara, que ali. diferente Pro seu pai isso, falar cara. isso já tinha um tempo É. que vocês estavam Já, conversando, já, né? tinha Já. alguns meses. E eu lembro que, assim, a gente... Como eu sempre fui muito carinhosa e a gente tava muito tempo próximo, eu falava, eu te amo e tal, mas tudo como amigo, assim. Aham. Então, E, assim, quando só a gente pra- começou a se gostar... Só pra ficar, assim, explicar um pouco de como isso não foi surpreendente ter esse relacionamento de uma amizade tão próxima assim. O Hendrick, por exemplo, que era meu irmão, também era muito próximo Da gente. dela. Então, assim, esse relacionamento de carinho e de estar muito junto, o Sim. Hendrick participava de muita coisa. Sim, sim. Então, assim, por isso foi muito natural. Natural. Isso aí. No cinema que você não pagou pipoca pra ela, É, o nem Henry ele, podia nem o estar Henry junto. pagava Ele tava também, junto, tava é. junto. Tava Ele junto. Eu junto, dormia é. no cinema. Rapaz, muito diferente. Sim, mas, sim. enfim, Era, mas foi graças a muito Deus natural. Foi assim, né? E aí, tipo, acaba que, por a gente ser muito assim, né, se tratar muito bem, acabou que a gente demorou a identificar ali quando que Isso. começou a ser um carinho diferente, É, sabe? mudou, tipo quando assim, meu mudou, Deus, né? será Mudou que a agora eu tô chave. gostando Agora dele? muda, né? Só que ao mesmo tempo, pelo Derek ser muito na dele, eu ficava assim, meu Deus, se eu tô gostando desse menino e fala alguma coisa, eu vou acabar a amizade, e aí eu vou ficar É. triste. Mas ao mesmo tempo, Tá na se hora. eu não falo, a gente não quase sabe isso, quando cara. que ele vai Caraca, falar, é o tiro entendeu? no escuro, mano. É. Era um tiro no escuro. Assim, quem vai primeiro, né? E aí? E aí tinha outros amigos em comum que já começavam a colocar pilha, né? Que isso sempre acontece. Aí já falava pro Derek. Por fim, aconteceu de um dia
um amigo, o Ricardinho, né, que era da Isso. banda, mandou uma mensagem pra mim, perguntando se... Como é que foi que ele mandou? Tipo, que tinha um amigo dele interessado em mim. O chavão, Agora deixa bem eu te de falar praxe. que ele mandou essa mensagem na minha presença e ele falou o seguinte, cara, você não vai namorar a Edilane, não? Aí eu, não, Como se fosse óbvio para as outras como se pessoas e fosse para algo vocês, natural não. pra todo geral. mundo. Acho que muita Tirando a gente, Michelle, que foi culpada de vocês, mas também foi da gente. Sim, foi Porque desde que ela viu uma foto de Michele. um café da manhã, um caldo, sei lá, alguma coisa que eu coloquei na igreja. Profetiza. Ela já- Eu tava perto dele, tinha outras pessoas, Cara. e ela viu aquela foto e falou, gostei desse casal, vai dar casamento. ela tem Falei, olho Michelle, mesmo. a gente é só amigo. E desde então, assim, é só amiga, é só amiga. Ela sempre perguntando, e aí? É só amigo, Michelle, nem vem. Por fim, Aí continua. o Ricardinho falou assim, cara, não vai rolar nada. Eu falei, bom, a nossa visão é de pura amizade. E até o momento eu tô enxergando que ela também tá vendo assim. Aí ele, mas e se tivesse vontade da parte dela, ou se ela quisesse? Aí, por que não? Poderia Sim. rolar. Eu não olhei Qual com foi a esses frase? olhos. Fala a frase. A você falou frase é... bem. Como é que eu vou... Eu não posso fechar uma porta que ainda não se abriu. Foi isso que eu falei pra ele. Ó, mano. Eu falei isso pra ele. Bota no seu... Noé. status. Como é que eu vou fechar a porta se ela ainda não tá aberta, né? Foi isso que eu falei pra ele. E aí, assim, eu não tinha enxergado dessa forma ainda, mas pode ser. Se for pra acontecer, vai acontecer sim, na naturalidade. Caramba. Na hora que eu falei com isso pra ele mandou mensagem pra ela como se eu já tivesse Olha completamente só. interessado Ó, aqui nela. já foi, já tá decidido, agora só depende de você. E aí a olha mensagem ele só. falou assim, tem um amigo meu que tá gostando de você. Nossa, Eu, já era assim, já tá gostando de É, você. isso aí. Eu Tipo- falei assim, não, mas... mas quem é? Ele falou assim, o guitarrista da banda Vaso de Barro. Quando ele falou isso, eu enlouqueci. E era, tipo, bem tarde já. Eu fiquei doida dentro de casa. Porque, tipo, eu já tava gostando dele. Sim. Mas eu não falava de jeito nenhum. Sim. E aí, ao mesmo tempo, mandei mensagem pra Michelle. Michelle tinha acabado de ter a Manu, né? Ela tava acordada de madrugada, provavelmente amamentando. Eu, Michelle, me socorre! O Ricardinho falou que o Derek tá gostando de mim. Fiquei desesperada. Nossa. E aí eu fui e mandei uma mensagem pro Ricardinho. Falei assim, não, realmente, assim, no início eu não tinha intenção nenhuma. Meu sentimento sempre foi muito puro, mas enfim, a convivência, a gente vê que vai criando um carinho diferente, vai ver que vai dando certo. Tinha uma vai se admiração, gostando. né? Isso. E aí ele foi e falou com o Derek. Ele falou que sim, que ela tava interessada em mim. Olha só, E mano. que se eu quisesse, era pra eu falar alguma coisa que ele ia falar com ela. Eu falei, não, tá maluco? Ela é minha amiga. Uhum. Então eu vou conversar diretamente Ele veio com direto ela. falar comigo. Aí eu mandei mensagem E pra mandou ela. mensagem. Ele falou assim, oi, é o Ricardinho. Tava Nesse falando mesmo comigo. dia? Mesmo No mesmo dia. dia. Mesma madrugada. Mesma madrugada. Essa hora já era de madrugada, porque a gente tinha saído pra uma agenda da banda e Uhum. isso tudo aconteceu depois da agenda. Então Sim. foi tarde. E aí ele falou assim, você tem alguma coisa pra me dizer, o Derek? Olha, Eu fiquei não deu desesperada. passo. De novo, Ai, eu desesperada. malandro, de novo. Ele só joga a bola assim, ó. Isso. Aí eu peguei e vou. falei com ele assim, tudo que eu tinha falado pro Ricardinho, que no início realmente eu só vinha como uma amizade, mas que com o tempo e tal, a convivência tinha criado um carinho diferente Sim. e que eu não sabia, né? Acabei me declarando. E aí ele falou assim, poxa, que legal. Essa foi a mensagem dele. Ah, tá brincando. Eu acabei de me declarar, poxa, que legal. Aí eu falei assim, eu não acredito. Não, mas Agora tá, eu fiquei esperando O áudio ele... tava fraco, mano. Eu fiquei esperando ele falar assim. O áudio tava bom, não. Eu fiquei esperando ele Depois eu falar vou te assim. explicar isso aí. Eu fiquei esperando ele falar assim, tá, mas você Lógico, é só minha amiga, né? alguma coisa. Eu falei, poxa, um balde de água fria em mim. Não, assim... Já era, o que eu não, tava com cara, medo de mas acontecer. deixa eu te explicar. Eu não queria escrever de uma vez, tipo, escrever muita coisa e ela ficar ali na ansiedade esperando toda a mensagem ficar pronta. Então eu mandei uma primeira mensagem pra Mas dar Poxa, a que pausa, legal. a pausa pra eu pensar. Poxa, É a que pausa legal. pra eu pensar. Só que essa pausa pra eu pensar não foi muito pensada. Então, tipo Pô, assim, de mano, repente não soou bem pra ela na hora. Cara. Não Mas foi tipo um que bom ouvir isso. Mas Ai, foi o tempo pra eu raciocinar. Se Foi fosse hoje, você falaria outra coisa, provavelmente, né? Se fosse hoje, depois- com essa mentalidade, Depois dela botar falaria- tanta pilha nisso aí, acho que eu tinha mudado as palavras. Porque Mas depois, ia querer dizer a mesma coisa, só ia mudar as palavras. depois do decorrer da conversa, ele foi falando, não, realmente, assim, amizade. E cada frase que ele mandava, eu digitando em cima, eu ficava doida. Falei, meu Deus, vai Nossa. demorar. Ele realmente demora. Deve ter- Digitou 4 minutos e botou, poxa, Nossa, que legal. Tava exatamente. digitando e apagava, digitando. E aí ele falou que realmente também os sentimentos pra ele eram um pouco confusos, mas depois que ele foi percebendo, ele
foi e comentou. Eu falei assim, e agora, o que a gente faz? Porque eu já tava esperando um pedido de namoro. Nem No um pouco WhatsApp ali, de Não. madrugada. Toda Uh. ansiosa. Aí ele falou assim, ué, tipo, a gente não faz nada, só deixa rolar, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, Caralho. Tá igual eu pro rolo. Mas Ele olha conversou. só. Cara, eu acho que ele tava conversando contigo montando móvel. Tava montando móvel ali, mano. devia Não é estar com possível, cara. Aí, eu e Rômulo, eu gosto de você. Eu também gosto. Aí ficou aquilo. E o que a gente faz agora? Pausa. Aí, vamos Dá um orar, né? chute, né? Não, mas é o tempo pra pensar. E, tipo assim, ela é bastante ansiosa. Ela realmente tava esperando um pedido de namoro Eu por planejei isso há WhatsApp. muito tempo. Cara, Pelo WhatsApp, sendo que a gente até 10 minutos atrás era só amigo. Sim, Ah, tava O falando que de ele outra falou coisa. foi que, tipo assim, ele falava que eu era uma irmãzinha, né? Ele falou que agora eu tinha deixado de ser irmãzinha e que, tipo, seria alguém que ele estaria conhecendo já Sim. ali como... Uma pretendente, Possível, né? Um exatamente. possível relacionamento. Isso. E aí, nesse momento, o nosso relacionamento, mesmo ainda não sendo namorados, iria mudar, porque Claro. o nosso Podiam começar a se tratamento conhecer é outra isso. coisa. De forma diferente. Só que ela já queria sair dali namorando, sair da conversa namorando. O anel de Namorando. compromisso. Queria botar lá já no Instagram, É, isso aí. enfim. Mas vocês têm uma diferença de idade, né? 7 anos. 7 anos. 7 anos, mano. Sei. Tem 20. Eu sou da mesma idade que você. Inclusive, você é mais velho que eu, né? É, pouca coisa, tá? Não, pouca coisa não. Pouca coisa. Sim, alguns meses diferentes. Mas assim, isso nunca foi um problema, porque lá em Não. casa, meus pais também são de diferença de 7 anos. Olha. Inclusive, Mesma foi bom. Perfeição, data da perfeição. Tá vendo? Exatamente. Inclusive, foi bom, porque, tipo, o Derek já tava terminando a faculdade, né? E eu ainda não tinha decidido, até hoje não decidi, porque, assim, uma certeza eu sempre tinha. Voltando lá no assunto das prioridades. Eu, desde muito nova, queria casar. Sim. Eu falava que eu ia casar com 19 anos. Olha. Então, assim, eu não ia estar na faculdade, eu ia casar. Era minha prioridade constituir família. Eu não sei se, por conta meu pai e minha mãe terem casado novo, minha irmã também, Sim, sim. e eu ver que, tipo, dava muito certo e era Sim. meu sonho. Então, assim, eu sempre coloquei, eu quero casar nova. Casei com 20, teve uma margem Quase. de erro ali. Cara, Mas, que legal, velho. Isso que você Mas eu falou. sempre Desculpa te quis cortar. uma família. Não, pode falar, depois eu falo. muito, muito cedo, sempre constituir família. Então, assim, eu sei que não impede, né? Igual agora, se eu quiser, é porque eu ainda não decidi, ainda não achei minha vocação. Uhum. Mas se eu quiser fazer uma faculdade, nada me impede de fazer agora casada. Claro. Muitas pessoas têm o casamento como um empecilho. Bloqueia muita Exatamente. coisa. Mas na verdade também, às vezes, a sua vocação seja a sua família. Não que as outras Sim. pessoas que tenham sua Isso profissão não é. não tenham uma Sim. vocação de servir a Isso sua não tem. família. Exatamente. meu Não marido. quero ser interpretada dessa Aham. forma. Mas às vezes o nosso coração ele tá dedicado àquele Verdade. serviço, Cuidar do né? meu lar, do meu marido. E eu sou Mentira. hoje, né? Que mais pra frente a gente vai contar Sim. a história. Mas hoje eu até me sinto muito melhor do que assim que eu casei, né? Mas a gente vai contar Sim. depois. Aí eu tô... Cena dos próximos capítulos. Mas É. assim, você falou uma coisa que realmente me chamou muita atenção. Eu decidi casar cedo porque meus pais, minha irmã, vi que casaram e deram certo. A importância, não, assim, porque nem todas as famílias casam cedo ou casam, enfim, não tô falando isso. Mas a importância da influência Era um dentro de casa, Sim. cara. Sim. Eu tô falando com pessoas aqui, vocês dois, que viveram uma influência muito forte, positiva, Sim, Sim. dentro de casa e hoje são o que são muito por conta disso. sim, com Né? certeza. Então, às vezes, a gente acha que o que a gente faz dentro da nossa casa, dentro da nossa casa, é onde a gente realmente. Nosso nós refúgio, somos né? nós, né, mesmo, né? Enfim. A gente acha que os detalhes ali não fazem diferença. Entendeu? Mas na vida de vocês, pra quem tá em casa e assistindo, valorizem isso. Eu preciso valorizar mais. Nós precisamos valorizar mais o que nós fazemos dentro de casa, principalmente pros nossos filhos, né? Aham, Sim. com Enfim, certeza. mas desculpa cortar. E o que ela falou a respeito de prioridades é extremamente importante para a gente viver com a felicidade plena. Claro. Porque ela entendeu que o momento em que ela estava vivendo, ela dava prioridade para o casamento. Sim. E não para Sim. a vida acadêmica. Sim. E aí ela decidiu que queria, sim, casar primeiro e depois iria pensar nisso. Sim, não E é era uma errado coisa isso. assim que eu também, a gente sempre conversou muito, que foi muito legal no nosso relacionamento isso, de ter começado com amizade
e antes de já começar com o interesse, porque a gente se conheceu muito de uma forma sem nenhuma maquiagem, né? Sim. Porque, tipo, se eu já vou encontrar uma pessoa com interesse, a gente, não, eu vou me comportar, algo do tipo. Isso. Entendi, Coisa que, legal. assim, a gente era amigo, ele já frequentava a minha casa e tal, e eu já Sim. sempre fui muito aberta com ele. Sim. Sobre todas as situações, inclusive essa. Isso. E quando a gente começou a namorar, eu falava, olha só, minha prioridade hoje é o casamento. Olha No aí. início ele até me incentivava, eu fiz alguns Enems, né? Uhum. E sempre foi muito perturbador pra mim, porque eu sempre falei, não, a minha prioridade não é essa no momento. Sim. Era algo que iria incomodar, inclusive, porque se ela entra numa faculdade, ela possivelmente não ia conseguir casar no tempo antes de concluir a faculdade. Ou Sim. mesmo que conseguisse, teria Ia ter um desgaste um pouco maior. E mais pra frente a gente vai ver aí que teve uma viagem, né? Sim, Teve teve Enfim. uma deslocar. reviravolta. Deus sabe de todas as coisas. Mas já que a gente tá falando disso, vocês namoraram quanto tempo? Até o casamento então. deu Pode errar, quase não. Foram 3 3 anos. anos. 3 Mas anos. voltando lá no namoro, eu lembro que depois dessa situação, né, que a gente se declarou um pro outro, a gente ficou um tempo saindo, né, sem ficar, porque ele só deu, a gente só deu o primeiro beijo depois que ele falou com os meus pais. Era algo que eu também já falava com ele. Eu não fico, e ponto. Assim, vontade tinha, mas Lógico. era algo que me Lógico. incomodava, então eu não tinha paz, né? Se eu Olha. fizesse, então não era de Deus. Você também já estava certa do que você queria. Eu quero namorar, eu quero casar. Casar. Eu já tenho os meus Beleza. objetivos Exatamente. traçados. Você falou aqui no início, ou no bastidor, não sei, que ele tem as coisas programadas. Mas você também, eu entendi que tem as coisas, tinha as coisas bem Sim, claras e sim. definidas na sua mente. E aí, levou 20 dias nesse período, Acho se que eu foi não me 20 engano. dias. E aí teve um dia que ele saiu da minha casa. E aí eu lembro que a gente tava assistindo um filme, eu só falar de casa, era um L. Ele tava deitado de um lado e eu do outro. E eu olhava pra ele e ficava assim, eu vou beijar esse menino. Mas, mas ao Hoje? mesmo Não, tempo. não pode. Não. Aí eu olhava pra televisão, aí eu sentia ele olhando pra mim, aí eu olhava pra televisão. Aí fui me despedir dele no portão. E aí eu olhei pra cara dele, abaixei a cabeça, abracei ele, falei, tchau. Aí ele chegou em casa, me mandou mensagem, falou assim, não, eu acho que já tá muito claro que a gente se gosta, a gente quer estar junto sempre. Que maneiro. Queria conversar com seus pais. Eu, desesperado, já falei, vem amanhã. Já escolhendo a roupa, Pô, como foi, você você ia. foi embora hoje. Devia ter falado hoje. Hoje, Acabou de esperou sair chegar em daqui, casa. Não, mas aí o pai tava com sono, já querendo Não, dormir. é tarde de mau humor. Pô. Mal dá. E aí, logo no dia seguinte, Derek conversou com os meus pais. Foi muito Legal. tranquilo, que minha mãe já conhecia, né? Ah, sim. Também já conhecia a família e Aham. tal. E aí eu lembro que quando a gente, no mesmo dia, era um dia de culto. Não sei se era uma quarta ou um domingo. Mas a gente tava vindo pra igreja de mão dada. Tava meu tio Edivaldo. Primeira vez. Meu tio Edivaldo e o pastor ali em frente onde é o estacionamento ali, né? Aham. E aí viu a gente de mão dada. Nossa, que novidade. Que não era muita novidade. Sim. Todo mundo já deduzia. Já. E aí o pastor me chamou um cantinho e falou assim, ó, agora você fez a escolha certa. Ó, Eu falei assim, meu Deus, tipo, deu uma paz, né, no meu coração. E aí eu fiquei muito feliz. Aí depois disso a gente namorou. No caso, se for contar, foram 2 anos de namoro e 1 ano de noivado, De né? noivado. E ele pouco ainda menos estava de na 1 ano. faculdade, a faculdade ainda era uma prioridade, como Sim, que foi? então Sim. eu já comecei a namorar, ele sabia que eu queria casar. Uhum. Então, assim, namoro de cristão tem como finalidade Sim. o casamento. Prazo de Claro. validade. Isso. E aí eu lembro que quando a gente fez 1 ano de namoro, você já tinha terminado a faculdade? Já. 1 ano de namoro? Foi em 2018. Final de 2018. Tava não, você no- não tinha terminado. Com Eu tinha? 1 ano já tinha. Ele tinha terminado a faculdade. E aí. São 5 anos de faculdade? São, mas eu Bom, levei 7 anos pra 7 fazer. anos. E aí, logo depois disso, quando a gente fez 1 ano de namoro, a gente falou assim, não, todo fim de ano a gente fazia metas, né? A gente orava e falava assim, ó, vamos colocar nossas metas pro próximo ano. E aí, as metas eram começar a planejar, né, um casamento Uhum. e ver casa, essas coisas, né? Sim. Só que aí, no dia seguinte, eu já tava assim, com o projeto da casa pronto. Não muito ansiosa, Não, É. só um pouco. um pouco ansiosa. Aí, assim, no ano seguinte, 2019, a gente já começou a planejar. Marcamos a Legal. data, né, do casamento, mas também foi tudo pela fé, porque desde o início do namoro, assim que terminou a faculdade, Derek perdeu a bolsa da faculdade, né? Isso. E aí já também não tinha mais oportunidade de estágio e tal, porque já tinha concluído as horas. E ficou à procura de um emprego. Eu comecei a trabalhar em 2018, então era só o meu salário mínimo. E eu lembro que foi ali o ano que a gente fazia assim. Era só o meu dinheiro, né? Eu pagava as minhas coisas. E se a gente fosse no cinema, a gente lanchava em casa, comia em casa. E se a gente fosse pra comer
no Burger King, que a gente Sim. gostava, a gente assistia filme em casa, casa. porque só tinha o meu dinheiro. Pra cara. E assim, isso de certa forma foi muito interessante, porque Foi. até não tinha esse orgulho de, não, o homem tem que suprir. Não nisso, Sim. porque o Derek até se sentia mal às vezes, mas eu entendi a situação, não cobrava, sabe? Tipo, você tem que arrumar logo um emprego. Não dependia só Mas dele. parece que Sim. Deus deu oportunidade de vocês trocarem um pouco de visão, né? Porque ele sempre Sim. pensou na área profissional. Sim, e você sempre sim. pensou no Sim. serviço, no lar, né? Aham. Exatamente. E aí Inverteu. deu uma invertida. Vocês conseguiram, antes de casar, ter essa experiência, Foi. né? Antes de Tirando casar. que também, a parte do casamento ali, quando você já fica noivo, o financeiro já junta. Não Sim. tem como. Então, assim, você já tem essa experiência É de porque os objetivos são os mesmos. São os mesmos. E aí exatamente. você começa a pensar já num planejamento Sim. em conjunto. Não Sim. tem como ser diferente disso. Eu lembro que a gente começou a visitar salão pro casamento, o Derek ainda estava desempregado. A gente fechou com o fotógrafo, o Derek desempregado. Nossa, pela Porque fé. a gente pesquisou salão e aí a gente foi em um que a menina falou assim, marca a data. Todo mundo começou a chorar. Meu Deus. Minha mãe e tal começou a chorar, porque a gente só tá dando uma olhadinha e tal. Sim, sim. Planejando, né? Sim, a gente Isso, já e tava a com moça, o marca foco. a Não, data, a ela gente falou quer, desse jeito. a gente quer casar no ano que vem e tava se planejando pra casar no ano seguinte. Ver todos Sim. os custos que são Mas, necessários. isso, só que a né? gente ainda não tinha uma data definida porque tava só observando primeiro. Sim. E assim, no nosso caso, outra coisa que era uma prioridade pra mim era ter uma festa de casamento. Era algo que pra mim era sim. inegociável. Sim, E, então, assim, se fosse só pelo Derek, de repente ele nem escolheria, mas ele entendeu o meu lado. Eu lembro que ele falava assim: eu quero que você seja plenamente feliz. Claro. E eu sei que se Realizado. eu não te proporcionar isso agora, lá na frente a gente pode ter problemas por conta disso, Com né? De certeza. você Isso, ser ela- frustrada ou se sentir frustrada mesmo Isso, de não pela, ter tido pela uma dificuldade, às vezes passava pela cabeça. Será que vale a pena? É muito dinheiro, a gente Sim. vai investir isso. De repente a gente conseguiria adiantar a obra da casa ali, fazer uma viagem, fazer algo menor. Mas era isso, era Sim. o sonho dela. Então não tem por que eu Não ia querer. ter outra oportunidade de Isso. fazer, né? E falando assim de A sonho, festa. pra mim, tanto pra minha família também, o fato da festa ali não é só a festejar com os meus amigos, mas sim o simbolismo de, tipo, até aqui é o marco de um início de uma nova caminhada, Sim, né? Então, sim. assim, até aqui eu caminhei sozinha, a partir daqui eu vou iniciar minha vida casada, dois, com uma sim. família, né? Então, assim, pra mim era muito importante. E aí, Isso a aí gente- com o quê? Com 19? 19, eu tava com 19. 19. Parece que a gente tá falando com 40 e 50 anos. É. Não, pela maturidade, mano. Não, eu quero isso aqui, mas eu quero isso aqui. Prioridade, né? Foco. Prioridade. Admiro isso. E assim, com o pé no chão, né? Mas pedindo a Deus Sim. pra ele fazer ali o que não era possível. E aí eu lembro que a gente marcou a data e no mês, quando deu o mês de 1 ano antes do casamento, Foi. ligaram pro Derek, ofereceram a vaga. Nossa. No dia seguinte fez entrevista, no outro exame, empregado. Meu Deus. Quando do deu no céu. mês de 1 ano antes do casamento, certinho. E E aí, eu sei que o podcast é sobre vocês, mas eu tenho uma história com a sua família também. Porque a gente estava construindo na rua, né? Da Aham. tia Leila e a Lili estava lá também. Aí ela ia de vez em quando visitar a nossa obra ali e falava assim, mas quando vai ser a data de casamento? Que a gente começou a construir, mas ainda não tinha uma data Aham. de casamento, né? Que a gente também estava assim, a gente quer casar, mas precisa ter essa condição, essa Aham. condição para casar. E aí o Rômulo era estagiário ainda na época só com a promessa de efetivação, mas ainda não tinha efetivação nas mãos. E eu também estagiária na época. E eu pensando, meu Deus, mas como que nós vamos fazer? E aí a Lili falou assim, marca, Deus vai honrar o seu passo de fé. Não assim, claro que a gente precisa ter Lógico, os é pés no firmar. chão. os pés no chão e tal, mas ele já tinha promessa, a gente já tinha uma casa já sim. sendo construída, né? Já tinha bem ou mal um emprego, né? aham. E aí ela marca, a gente já tinha pensado em 2 datas que já tinha passado, né? Aham. E não ia dar pra gente marcar o casamento ali, ela marca, Deus vai honrar, exatamente. A gente marcou e Deus honrou, né? Isso foi em outubro de 2019. E aí a gente começou a planejar o casamento, veio 2020, pandemia, né? E aí, meu Deus, que loucura. É verdade. Foi. É. Agora que eu tô lembrando. Casamos disso. na pandemia. Agora Vocês que você chegaram a lembra. marcar uma data. E Isso. remarcamos. Tivemos que remarcar. Nossa, mano. Isso Pô. aconteceu, inclusive, com algumas pessoas aqui da igreja. Sim, né? sim. Uma chateação, né? Sim, mas aí o que acontece? Quando entrou a pandemia, se não me engano, foi abril. Se não me engano, foi mês de Março abril. pra Março Foi pra por abril. aí. É, que parou tudo É. foi Que abril. uma- E aí eu perdi meu emprego, né? Porque deu lockdown.
Sim. E aí, na época, a dona, né, falou que iria demitir todo mundo porque ela não iria conseguir assegurar Sim, todo mundo sem manter. trabalhar Sim. e tal. E a gente ainda foi bom porque a gente conseguiu pegar seguro-desemprego, tudo Entendi, isso. sim. Que ajudou muito, porque eu fiquei ainda 5 meses recebendo seguro, peguei rescisão. Assim, até nisso Deus ajuda, Deu até uma- no Podendo desemprego. resolver as coisas da sua casa. Isso, claro. assim, é um dinheiro que entra grande de uma vez só, né? Sim. Tipo, foi ajudando. Vai tão rápido, mas nesse período de casamento, né? Marcando tudo, construindo casa. E aí, quando fez o lockdown, o Derek ficou trabalhando de casa. Então, o Derek ficou 1 mês lá em casa, agilizando a obra. Porque, assim, ele trabalhava, mas mesmo assim não era tanta demanda, né? Isso. De home office, então a casa lá, no caso foi uma adaptação, né, mas foi tudo feito por nossas mãos, sem nenhuma mão de legal. obra. Então o Derek lixou todas as paredes, amassou todas as paredes. Então, assim, foi mais uma bênção que, mesmo em meio à dificuldade de Sim. uma pandemia, Deus abençoou com Uma o tempo oportunidade, né? de poder avançar uma outra área. E aí, quando chegou, se eu não me engano, agosto, que A aconteceu? primeira data já era dezembro, não? Era outubro. Era outubro. Outubro de 2020. 2020. Foi em julho eu fiquei sabendo. Na verdade, em junho a gente ficou sabendo que a empresa onde eu estava trabalhando, que eu consegui aquele emprego lá, Uhum. ia perder o contrato na empresa onde eu trabalhava, Sim. né? Ia perder o contrato de terceiro. E ainda não sabia o que ia acontecer. Então, teoricamente, poderia vir um desemprego ali. Mas acho que 1 mês depois disso, antes de entrar o mês de aviso prévio, a outra empresa já tinha sinalizado que ia fazer a contratação e aí eu era uma das pessoas que ia continuar. Gostaria Então, de assim, absorver legal. alguns... Isso é. tava tudo marcado. Casamento. Casamento. A obra já Só estava que sendo a todo outra vapor. coisa em meio a isso... E foi até veio... um pouco antes disso, né? Um pouco antes desse problema com a empresa do Derek, a Isabel nasceu, né? Então, a gente ia falar assim, já que a gente chegou nesse assunto, né, vamos deixar discorrer de acordo com o tempo. Como é que foi esse meio tempo todo? Então, além da pandemia, né, que eu fiquei um pouco doida, de tipo, será que eu vou conseguir casar? Isso vai durar 2 semanas? Que no início era assim, 2 semanas, 3 Ninguém meses. Era o seu projeto de vida, né? ali, ó, Exatamente, casamento. era o meu sonho o casamento, e aí o ano do casamento, olha o que aconteceu. E aí, minha irmã foi pro neném, eu arrasada, primeiro que eu não podia ir pro hospital, que eu sou uma tia muito babona, queria estar no hospital de qualquer jeito. A gente sabe disso. E eu lembro que eu falava pra Eliana assim, se esse vírus me proibir de ver o nascimento da minha sobrinha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu ficava desesperada. Mas acabou que ela foi, né? Não pude estar lá, mas assim, a gente com a esperança de 3 dias a Isabel vai vir embora. Sim. Tudo bem, eu lembro que eu até falei pro Derek que assim, ele tinha voltado já a trabalhar presencial. E eu falava assim, não, eu vou ficar longe de você. A gente não vai ter nenhum contato, porque você vai estar trabalhando sim. e eu vou Por causa ficar com a da minha pandemia. sobrinha. Sabe? Logo depois eu vou casar, eu quero dormir na minha irmã, aproveitar meus últimos meses solteira Sim. com as minhas sobrinhas. Ô, Derek, aí- dá licença, você não é isso nada aí. meu ainda. Isso aí, então fica aí. Neste momento você é só meu pedreiro. Exatamente. Aqui, toma Tipo chá. isso, toma- Exatamente. Pra quem não sabe, né? A gente fez quem tá em casa, né? A gente fez aqui um Chosen Cast com a história da Lili, da sua irmã e do Wellington. Né, assim, depois vai lá e assiste pra Emocionante você ver. também. Emocionante Sim, muito demais. bom. Que Também tem o testemunho. testemunho no YouTube, no canal da igreja. né? Também, No culto. ela Do veio culto de apresentação, no gratidão. culto de apresentação, teve um isso aí. culto também pra isso. Mas enfim, voltando pra cá. E aí, quando a Isabel nasceu e tal, no início muito bem, no primeiro dia, e no segundo dia veio internação Sim. e tal, e aí a gente descobriu, foi um choque pra todo mundo, né? Sim, Aí eu fiquei um pouco mais arrasada, porque era o meu sonho, minha sobrinha estar junto comigo. sim. E aí, enfim, não gosto nem de lembrar, mas tudo bem, já passou. Passou, graças graças a Deus. E aí, minha pandemia, meu casamento, minha irmã vivendo essa situação, a neném também, enfim. A Giovana, que de qualquer forma, mesmo sendo criança, sentia, sim, né? claro. Então, meus pais também, até esqueci um pouco de casamento, eu ficava assim, alguns dias muito desanimada, né? Mas Deus foi sustentando. E aí, quando chegou perto do casamento, né? Perto de outubro, já faltava, se não me engano, 2 meses pro casamento. Foi. O Derek tinha 2 perdido um o mês e emprego, meio, sei né? lá. Saiu do contrato, mas logo foi recontratado na Continental. Então Legal. foi mais uma bênção que Deus nos Isso, deu, sim. porque ele também pegou rescisão da outra empresa, já entrou no E novo já, emprego. Opa! Então, assim, Deus também não deixou em nenhum momento a gente ficar sem. Até o meu seguro-desemprego iria acabar 1 mês antes do casamento. E aí, quando chegou 2 meses antes do casamento, ainda estava numa situação de risco, né? Por conta do Sim. vírus. E
ainda não tinha previsão da Isabel ter alta. Sim. E eu falava assim, eu não vou casar sem minha sobrinha. E aí, a gente Meio que não fazia sentido, assim. A gente tá num momento de tão feliz, alegria. um momento de, marcante nas nossas vidas e vivendo uma situação complicada na família. Sim, sim. E aguardando a Isabelzinha Isso. sair, né? Da E interação. aí, a Liliana até falava, filha, irmã, não sei quando que ela vai sair e tal, ainda é um pouco incerta. Ela ainda tava naquele processo já da problema da alimentação. Sim. Que ela ainda já tava bem, do coraçãozinho, tudo certinho, As mas... cirurgias de coração já estavam feitas. Isso, ela ela já estava se só precisava te recuperando. alimentar. E não tava querendo, né? E aí, a gente resolveu adiar o casamento. Tanto por conta da pandemia, que ainda estava em alta, não tinha reaberto as coisas aqui. Sim. Isso. E também por conta da Isabel, que ainda não iria ter alta. E se tivesse, seria muito em cima e seria um risco para ela colocar ela em exposição, né? Claro. E aí a gente adiou para dezembro. Sim. Aí quando chegou em dezembro, a Isabel teve alta em novembro, um mês antes. Então realmente não daria pra gente casar em outubro. Adiei, assim, com um pouquinho de dor no coração, né? Porque, poxa, é meu sonho e tal, Claro. mas também não faria sentido eu ter idealizado de uma forma e ter que mudar tudo. Sim. Ou fazer como é que fala? Que é pelo carro, né? Um Um casamento drive. pessoal, Drive. um drive. Não conseguia Não, pensar no meu casamento dessa pô. forma. Sim. Né? Queria casar na igreja, tudo muito lindo. E aí, tivemos que reduzir muito o nosso número de convidados, assim, foram alguns contratempos da pandemia, né? Sim. Algumas coisas tiveram que ser bem diferentes. Sua mãe não teve oportunidade de tirar xerox do convite. Não teve a oportunidade de imprimir mais convite. Coitada. Coitada. Mas mesmo assim, muita gente não conseguiu ir no casamento. Vocês foram... Eu tava com Tava Covid. com Covid, né? Pegou tava na já semana, né? Cara, Ele tava já bravo. se recuperando, né? Sim, sim. Mas Tava ainda tava já em naquela fase afastamento. que que ainda transmite, que, não deu. podia ter um risco, Aconteceu né? muito, a gente imaginou que isso poderia acontecer, realmente faltou muita gente, mas graças a Deus foi tudo certinho, a gente conseguiu casar, foi tudo muito lindo, a Isabel estava presente, eu estava bem, ninguém teve Covid depois do nosso casamento, assim, foi Graças a tudo Deus. muito bem, graças a Deus, a gente conseguiu viajar, curtimos bastante, passeamos, e aí... Pintou uma parada aí, né? Pintou, deixa eu até acender aqui. E aí vocês Pintou ficaram uma situação muito aí. Veio bem. Natal na nossa casa, Natal. tudo maravilhoso. Tudo. Tem... Recém-casado, eu falava pra minha mãe assim, mãe, não, esqueci de um detalhe. Quando acabou meu seguro-desemprego em setembro, em outubro, em outubro não, novembro pra dezembro, Foi isso a mesmo. cunhada dele, né, a Duda do Brian, Uhum. ela saiu do trabalho que ela tava e me indicou, porque eles estavam já em processo de mudança. Olha Ou só, seja, eu mano. comecei a trabalhar uma semana antes do meu casamento. Foi isso aí. Nossa. Aí eu tinha trabalhei avisado que ia casar. 2 semanas, Já, isso, eu tava já tudo tinha avisado. avisado. Eu trabalhei de diária esses Deus é 15 bom dias. demais, velho. Consegui um dinheirinho bom, porque trabalhar de diária você ganha até melhor do que quem trabalha. E aí fui, casei, peguei a lua de mel, já voltei com carteira assinada, tudo certinho, Olha já só. empregada. Cara, oração Então, pura, assim, né, mano? Muita Eu oração, falo, Deus velho. abençoou muito a gente. E a gente olha a planilha do casamento, mais o que a gente gastou com obra e fala, Deus, da onde Da saiu onde isso? veio? A multiplicação assim dos mesmo. pães tá aqui, Tá aqui, sabe? É assim. dinheiro. Com Quem vive certeza. pela fé vive muito isso aí mesmo, cara. Muito. Oração, fé. Meu pai se maturidade. aposentou um mês antes de entrar o lockdown, que Aí. muita gente não conseguiu por conta de todo esse processo. Sim. Então, assim, também Os era o que órgãos ele públicos pedia a terem Deus. fechados também. Isso. Já é um testemunho dele, mas ele falava, orava e pedia pra Deus que ele queria muito ter a oportunidade de pagar o vestido de noiva. Olha só. Até me emociona, mas ele fala isso. Porque, legal. tipo, ele não tava podendo no momento, né? E Claro. todo pai tem isso de querer Sim, sim. ajudar no proporcionar. casamento da filha. E assim, ajudou até muito mais do que o meu vestido de noiva, graças a Deus. Mas assim, deu tudo certo. E aí, Deus só abençoou. Foi. Cara, que legal, mano. Que E história. parece A que gente na, não... na história do cristão sempre tem uma coisa ali que prova sua fé, né? Tirando outros momentos pequenos que eu vou próximo. falar Sim. aqui, porque são detalhes que às Sim. vezes a gente Acho não que faz toda a diferença. não percebe. Quando a gente tirou as nossas fotos pré-casamento, né? Aquelas fotinhas bonitinhas, Uhum. a gente ia tirar na praia. E aí Derek eu tava me Fortão lá. maquiando. Quadradinho. Eu tava me maquiando e a gente ia numa ilha, o moço da lancha me ligou e falou assim, ó, tá chovendo aqui na ilha. Eu fiquei desesperada. Falei, Caramba. mãe, tá chovendo, mãe, Pronta. como é que vai ser? E tal, não sei o quê. Minha mãe, minha filha, é só uma nuvem.
você tem fé? Eu falei, mãe, tem Aí. certeza? Não sei. Eu fiquei assim, ainda meio Não bobeada. sei. Tem Eu a acho fé, que eu filha. tenho. É só uma nuvem. Deu 10 minutos, o moço. Ó, já abriu o sol de novo. Eu falei, não acredito. Meu Deus do céu. Fomos, tiramos todas as Tia fotos. O Lena. David sabe disso. Vou aí, tia Tiramos Lena, todas tem as umas paradas fotos. aí. Quando o fotógrafo Foi o falou assim... Bira? O David? Foi. Não, ele tava filmando. Ele fez fazendo o vídeo, vídeo. fez o vídeo, Fez é. o vídeo. E aí, quando ele desligou a câmera, o tempo... Tum, Fechou. e acabou o sol. Não teve mais sol naquele Fechou. Quer dia. dizer, Deu nuvem um de céu novo. só pra vocês. Só pra Isso gente. aí. Céu Outro azul. momento, chá de panela. Chuva o dia inteiro, a gente arrumando as coisas. Na hora do chá de panela, sem um pingo de chuva. E aí, depois que acabou o chá de panela, chuva de novo. Chuva de novo. Na hora do casamento, também antes do casamento, chuva, chuva, chuva. Na hora do casamento, sem Deus chuva do nenhuma. céu. Então, assim, são pequenos detalhes que eu falei assim, Cara. meu Deus, muito obrigada por não ter derrubado a chuva. Eu sei que é benção, mas Claro, é porque é É. Deus mesmo que faz, mano. pequenos detalhes, Cara, assim, que sabe? legal a história de vocês, mas tudo mediante oração. Oração, Sim. Acredito isso. eu que vocês oraram, e nós oramos Muito. também, né, inclusive. Muito. Né, a oração tem muito poder. Mas veio a viagem, né? Falando depois do casamento aí, vocês não tinham É. noção de nada. Vocês casaram, Nada, tudo lindo. eu nem acreditava nada. que eu tava casada ainda. A gente Tava curtindo o casamento. É. curtindo, recém-casados ali, fazendo os planos do pós-casamento, né? De como que a gente ia fazer pra concluir algumas coisas da casa Sim, que estavam sim. pendentes. A gente casou bem no Alguns finalzinho do móveis que ano. faltavam. Igual ela falou, a gente sempre fazia metas, traçava metas pro ano seguinte. Sim. A gente traçou as metas bonitinho lá, o que que a gente ia fazer no ano seguinte, Olha só. em 2021, Já né? casada, é. E aí já casados, o que que a gente ia fazer até o final do ano, mais ou menos. Caramba, parece que a Já gente tem tinha- uns... Já tinha sido Uns empossado 40 e- líder do penteado de lã. É isso aí. Tinha entrado essa, Vou falar mais, isso essa, depois. mais essa missão aí. E assim, foi em fevereiro, se eu não me engano. Iniciozinho de fevereiro, alguma coisa assim. Eu recebi uma ligação do RH da empresa que eu estava trabalhando, que eu ainda estou trabalhando. E eles me ofereceram uma vaga de emprego, fizeram uma proposta, né, de uma vaga de emprego pro Pará, cidade de Parauapebas, e que a oportunidade encaixava com o meu perfil, que era dentro da área que eu estava estudando. Sim. O gerente tinha gostado do que eu tinha apresentado para ele até o momento, Sim. tinha me indicado. E aí, para eu pensar a esse respeito, que eles iriam retornar o contato. E aí eu fui conversar com a Didi. Desprendido. Eu tava no água aí, trabalho. Da família, Eu, que que isso? menina Nem ligo pra minha mãe, minhas desprendido, que não liga, crianças. né? Só que não. Totalmente apegada. Eu tava no trabalho. Ele me mandou uma mensagem. Amor, recebi uma proposta pro Pará. No trabalho eu já Gente, fiquei as doida. mensagens do Derek. Ele é muito direto. Ele é muito Ah, direto. mano, tá brincando. Poxa, que legal. Vamos armar uma Esse gente é do Pará. Ele não sabe contornar. Ele é muito direto. Semana que vem. Tem que ser Inclusive, ela direto, não adianta conhecer. ficar Imagina enrolando, ele falando, enrolando. se o cara ligasse pra ele no dia das fotos. Aí, desfaz a maquiagem porque tá chovendo lá. Não, mas aí eu conheço ela. Inclusive, eu tinha ido buscar o fotógrafo, eu vi água caindo, eu olhei pro fotógrafo, ele ele mandou olhou pra mensagem. mim, eu vou ficar quietinho, deixa ela... Enfim, aí, Mas aí, mandou voltando, a mensagem pra ela. mandei a mensagem pra ela e aí... Eu ela nem respondi. não respondeu, mas ficou ansiosa por dentro ali. Aí quando eu cheguei, ela já tava com a resposta pronta, preparada pra mim já. E eu falei a primeira frase e ela respondeu, eu não vou. Desse jeito, não esperou nem eu contar nada. Ela falou, eu Aí, não no caso, vou. ela foi direto agora. Né? Ela foi Sim. completamente direta. Sem ser por mensagem. E aí eu já conhecia, né? Então eu insisti, contando o que era exatamente. Ele Ela só falou repetiu. assim, calma, eu nem te contei. Eu só falei que tem a proposta. É. Eu não vou. Eu não tinha decidido nada ainda, ninguém tinha decidido. E aí eu insisti, contando e contei tudo. E no final eu falei assim, olha, eu de forma alguma vou pra lá, vou decidir, vou aceitar se você não estiver de acordo comigo. Porque eu não vou sozinho. Lógico. Eu só vou se você for. Mas o que tava muito na minha cabeça, e a gente esticou essa conversa depois algumas vezes até Aham. tomar a decisão, né? Sim. Foi que, assim, a gente precisava tomar uma decisão que fosse, mais uma vez, ali, muito centrada. Sim. Se fosse pra ficar, seria pra ficar certo de que a Claro. gente estava tomando a decisão em Sim. conjunto e de que isso seria a bênção pra nós. Só que antes disso, né, a gente tava conversando, eu dei um pouco de abertura. Ele tava me explicando toda a situação. Ele, a vaga é tal, a situação é tal. Então, ainda não tinha recebido uma proposta Isso. oficial, mas tinha demonstrado interesse e falando, é pra mudança pra lá, sem tempo determinado, algumas Isso. coisas assim. E eu só ouvindo. E falando, eu não vou. E eu lembro, assim, que depois disso eu chorei horror.
Ah, foi isso mesmo. Eu Horrorosamente. esqueci de contar essa parte, que eu achei que ela fosse morrer. Eu tive uma crise de Achei mesmo, ansiedade. Você achou que ela fosse morrer? Ela teve uma crise de Eu tive uma ansiedade crise de ansiedade, eu não conseguia tão respirar. forte que ela não Porque, respirava. É outro problema que a gente entra aqui, que a ansiedade faz o quê? A gente projetar algo que a gente nem tá Prever vivendo. algo, E eu já exatamente. pensava assim, eu não vou conseguir ficar longe das crianças. Aham. E ao mesmo tempo, se você Não dá for pra sozinho, eu não voltar. vou conseguir ficar longe de você. É muito longe, não é aqui em Minas, são 3 aviões, eu vou falar pra ele. É, porque Você eu, ficava já se imaginando Sim, longe, longe, sem o contato da sofrendo. sua Isso. família. Eu já tinha Exatamente. ido, Causava ansiedade. eu já tinha ido pra lá 2 vezes pela empresa pra outra área, pra fazer Aham. outra coisa, mas era pra mesma cidade. Então ela já sabia como que era a viagem, mais ou menos. Eu já tinha contado como que era mais ou menos a Aham. cidade pra ela. Então ela ficava Mas a muito gente acabou nisso. de casar e tal, enfim. Isso foi com quanto tempo que veio essa... 2 Quanto- meses de casado. 2 meses de casado. 2 meses de casado Isso. já. E aí a gente teve essa conversa. Beleza, depois que eu me acalmei, consegui dormir, no outro dia eu não queria tocar no assunto. Aí era dia de sábado, como eu Isso. trabalhava, eu limpava a casa no sábado, eu limpei a casa toda chorando horrores. Meu Ele Deus. falava, o que que tá acontecendo? Eu falei, eu tô pensando, assim, isso ficou rodando na minha cabeça. Tipo, meu Deus, eu não consigo ficar longe, não consigo. E assim, era o que eu coloquei na minha cabeça, eu nunca tinha experimentado ficar longe pra saber, entendeu? Eu colocava, eu não vou conseguir ficar longe. Ponto, entendeu? Tava Independente decidido. de. É. E ele já queria ir, né? Tava com a mala pronta. Viu uma boa oportunidade de boa formação oportunidade. profissional. Isso. Sim, Crescimento. ele falava Era assim, uma não, ótima ó, oportunidade, sim. vamos esperar, porque a gente não recebeu a proposta oficial, né? E aí demorou um tempo ainda, alguns meses, pra Sim. poder chegar a proposta oficial. Quando chegou, a gente sentou e conversou de novo. E aí também ficou um tempo a vaga aberta, né? Quanto a essa parte. Porque assim, como era uma vaga interna, a empresa precisava divulgar isso para todos os funcionários do Brasil, Sim. de todas as localidades. Uhum. E aí o pessoal da RH falou, ele teria que abrir essa vaga e abrir para concorrência. Se alguém tivesse interesse Sim. na vaga, iria se inscrever. E ninguém se inscreveu. Ou seja, a vaga ficou lá, ficou aberta. A vaga era Inclusive, aberta, ele era para ser uma semana dessa vaga aberta. Acho que ela ficou 2 semanas, não sei, ou mais. Ninguém. E ninguém se inscreveu. Então, assim, era pra ser Faz minha, uma né? confirmação, né? Você... É. Pô, E aí, beleza, assim, então. depois que veio a proposta, que a gente sentou, conversou, calculou tudo, né? Porque tinha que valer a pena, ia pra longe. E aí, nesse meio tempo, eu lembro que eu falava assim, lutando contra a minha vontade, né? Uhum. Entendi ali, eu falei assim, meu Deus. E eu já chorava por causa disso, eu sabia que eu ia. Sim. E eu já sofria, eu falava assim, não tem como eu recusar. Tipo, como que é uma situação que vai melhorar tanto pra você quanto pra mim, porque o que melhora pra você, melhora pra Lógico, mim. A gente é um automático. só. Vai nos dar outras oportunidades, enfim, mesmo de estar longe também. E assim, a vaga é tua. Ninguém se inscreveu, te ofereceram, porque nem você foi procurar. Deus já tinha te convencida nesse ponto, né? Sim, e outra coisa também que eu lembro, quando a gente namorava, Derek já se inscrevia pra algumas vagas longe, né? E eu já sofria, porque o Derek chegava e me inscrevia pra uma vaga em tal lugar. A gente namorando, eu já sofria como se ele fosse no dia seguinte. Então, assim, isso Chamar lascou. e assim, eu ficava louca e Deus esperou o tempo certinho da gente casar pra chamar ele sem ele precisar se E inscrever. aí você precisaria sair do seu emprego, né? Sim, sair do meu emprego, né? E arrumar alguma coisa lá, longe, né? Tipo, um lugar pra gente morar e tal. E aí a gente decidiu, né? Eu falei Tinha que assim, valer a pena, né? eu falei assim, não tem como. Deus colocou, eu sei que vai ser difícil, mas ele vai sustentar. Se ele tá mandando ir, Sim. eu não sei. E assim, meus pais, mesmo lado que falavam assim, filha, vai, porque é uma boa oportunidade, falavam assim, minha filha, tem certeza? Nossa, Porque- é coração de É. pai, de mãe, né? Assusta, né? Na verdade, uma mudança tão radical assim, em tão pouco tempo de casado, assusta. Claro. Ainda mais- Isso ficou muito na minha cabeça, assim, porque por mais que a gente casou, a gente é uma só carne, a gente decide tudo junto, a vaga surgiu pra mim. Eu fui o veículo de trazer essa notícia tão Você assustadora foi o pra ela. mensageiro, né? A Tirando a responsabilidade, você responsabilidade sentiu a também. responsabilidade. De estar E aí- longe, ele como Isso. sacerdote ter que me... Claro. E aí eu teria que garantir que, assim, a gente indo seria algo bom em Bom. em todos os aspectos. Não só o aspecto financeiro, o nosso aspecto... a nossa vida como casal Sim. deveria ser algo que fosse suficiente, que a gente conseguisse realmente se unir cada vez mais e se sustentar juntos, né? A nossa vida espiritual deveria também estar sempre ali firme. E aí, Sim. entendendo toda essa responsabilidade que estava caindo sobre mim como o sacerdote do lar, isso pesa, assim, para eu Claro. ter certeza de que é a decisão correta. E a gente falando um pouco dessa mudança, né? Vocês tiveram que se adaptar ao local. Sim. Né? Vocês saíram daqui
Aí decidiram, né? Decidiram. Concordou. Sim, a Concordou. gente conversou, falei que... Mesmo assim, até o último dia eu falava assim... Não vou, que não. Eu tô indo por Deus mesmo, ele que tá me Deus, levando. por favor, lá no Porque aeroporto. a minha vontade... Liga pro Derek, Fala uma que não, empresa. é mais. Oferece Ela- uma Que é a minha proposta vontade. melhor. Tanto que eu procrastinava várias coisas. A mala foi arrumar, tipo, no último mês. E mesmo assim, colocar 3 coisas na mala e sair. Porque eu não Saía. queria estar vivendo aquela situação. Tava meio que sofrendo com aquilo ali. Ela até brincou, assim, falou pra eu dopar ela e levar ela Me dopada leva na dopada, viagem. Joga nessa mala. Dá uma geral aqui, uma anestesia geral. Mais ou menos. E eu falo Acordar no assim, Pará. Deus, poxa, gente, Minas é tão pertinho, eu pego um ônibus, eu tô aqui num dia. Tem que ser tão longe, Senhor. Por quê? Minha mãe falava, minha filha, qualquer lugar que a gente esteja, seja no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, é o nosso campo missionário. Se Deus está te enviando pra lá, abre os seus olhos que Sim. é o seu campo missionário. Sim. E eu fui. Na verdade, onde a gente tem que ir, igual você falou, tem que ser a diferença. Sim. Deus Sim. levou lá vocês para um propósito, cara. Exatamente. Assim como a gente está aqui, nós estamos aqui para um propósito. Né? Mas já falando dessa transformação, vocês foram. E a gente fala já do hoje, né? Do hoje. Como é que está sendo essa adaptação para o Apebas? Para o Apebas. Como é que está sendo essa adaptação lá em todos os sentidos, assim, de uma forma geral, né? Bom, a adaptação ao local não é muito complicada, não é muito difícil. É uma cidade não muito grande, ela é um pouco maior do que Itaguaí aqui. Ela tem de tudo, é uma cidade bem completa, assim, não deixa a desejar, é uma cidade bem organizada. E é uma cidade onde muitas pessoas vão por causa do trabalho, então ela também recebe muita gente de fora. Então, assim, tem influências do Brasil inteiro e até gente de fora do país que vive lá. Então, assim, não é difícil Sim. a adaptação. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontrou inicialmente foi estar sozinho, né, num local novo e distante de quem a gente tinha ali próximo sempre, Sim. que é a nossa família, os nossos Imagino. amigos. E aí, acho que para auxiliar que isso acontecesse de uma forma melhor para nós, a gente saiu daqui já com foco de procurar uma igreja que tivesse as mesmas características do que a gente já estava acostumado. Não deixar isso passar, porque poderia causar um esfriamento, e aí a gente fez assim. E fizemos amizades assim muito rápido. Em uma semana. Então, A gente chegou numa terça-feira. foi terça. E aí, logo no domingo, a gente foi na igreja. A gente já foi apresentado por um casal que também são jovens, né? Mais ou menos na nossa faixa de idade, casados há 1 ano. E eles também se mudaram. É a mesma realidade. Que Exatamente. vocês, né? Eles casaram e Isso, foram logo isso. depois de lua de mel. Foi até mais precoce que a Caraca. gente. Ela já era de Belém, mas não morava lá há um tempo já. E ele de Minas, enfim, se Isso conheceram, aí. casaram e foram morar lá. Então, assim, a gente acabou se vendo, né? E isso é uma história muito Criando semelhante. afinidade, né? Por causa Criou disso. afinidade com eles. Aí vocês estão, né, nesse processo, né, de estar lá na igreja de vocês, lá, né, que vocês frequentam Isso. agora. Sente um pouquinho de falta, né? Ah, Sim, com certeza. Claro, é uma casa aqui, né? Nasci, cresci, batizou, Viveu. casou. Didi atravessava a igreja, né? Derek atravessava a rua e já tava Tava em em casa. casa em 2 É. minutos. Você viveu Isso isso aí. pouquinho, né, cara? Vivi pouco tempo essa experiência É. de estar muito próximo dessa igreja Da aqui. igreja. Mas a minha igreja no Jardim América, antes de vir pra cá, também era muito Também próxima à era minha perto. casa. Lá é próximo, não? Não, um Não é pouquinho não. distante. Lá é um pouco mais distante. Como Lembra- se fosse daqui até o Jardim América. Eu lembro que beleza. às É, vezes a gente não é vinha muita de coisa. carro pra gente ir em algum lugar, depois do culto, oferecia carona pro Derek, É. ele ficava rindo da nossa cara. Era Era mais... Demorava Não, ele mais. saía de casa, pra quem não sabe, Pode ir. eles moravam pertinho da gente lá, né? Eles vinham a pé, eles chegavam mais rápido que a gente de carro. Tinha que fazer o retorno. Não, porque nem sempre, enfim, não é preguiça, não. É, porque depois a gente tinha que fazer alguma coisa. Gente, tá muito boa a conversa, né? Você que tá aí com a gente até agora, a gente vai fazer o ping-pong com eles aqui. Vamos falar algumas palavras. Mas agradeço a você que ficou com a gente até agora. Não vai embora, ainda tem coisa boa pra frente. Compartilha essa conversa. Se você chegou agora, termina de ver, Dá volta. like, se inscreva no canal. Também, obrigado, né? Muito obrigado. Mas assim, a gente aprendeu muita coisa através da história deles, né? Não
enfim, né, a questão da influência, ela deixou aqui realmente pessoas que viveram o evangelho, pessoas maduras, enfim. Se você parar e ver essa história com um olhar também espiritual, você vai ver que tem muita coisa aí. Mas quero fazer com vocês aqui o ping-pong, pode ser? Sim. Pode ser. Pode ser? Estão preparados? Não, mas Eu, vamos lá. Cara, fizeram comigo, foi uma negação, mas fizeram uma com palavra outras pra cada pessoas. situação aí, né? Isso. Você fala uma palavra, eu Muito respondo bem. uma palavra. A gente É a vai primeira que falar- vier à mente. Isso aí, a gente vai falar uma Ok. palavra. Vocês vão o responder certo é com uma palavra ou uma frase. palavra, uma frase. Curta, né? Fiquem, Ok. fiquem à vontade. Tá aí? Tá pronto aí? Eu Pode faço abrir, o que então. Você faz, né? Vamos lá. Família. Saudade. É saudade. Não. Por favor. Tem que ser outra, porque Por essa. favor, Inclusive, a gente até pulou essa parte que a minha família também tá passando por uma mudança Sim. longa também. E aí, às vezes, aperta um pouquinho a saudade. Meus pais Eles e foram meu pro sul, irmão foram pro sul, estão morando no Paraná. A gente tá no avesso da bússola. É, Ou no tá no norte, eu tô no avesso. sul. Isso aí, tá um com a outro lá. Mas, E um tá aqui em Itaguaí. e um o ficou em Ender tá Itaguaí, aqui. isso O aí. restante da família no Paraná. Isso aí. E nós lá no Pará. Então, assim, acho que não tem outra palavra bom. não, Rômulo. Vai Pode ter ser que aceitar saudade. essa. Não tem problema. Parauapebas. Desafio. Calor. Calor e desafio. Calor Muito e- quente. Desafio É. por causa do calor. Acho que um completa o outro. Cara, mas vocês cariocas. Não, é diferente. Sim, é A diferente. a gente é acostumado com o calor aqui, só que aqui venta bastante, né? Tem mar, tem tudo muito Isso. próximo. Entendi. Lá é quente. É um clima muito abafado, diferente, diferente, abafado. é. é. Sim. Vai, Vai lá. pode ir. Peraí, gente, que deu aqui. Pronto. Agora é pra Didi, né? Derek. Ah, eu acho que hoje é o meu porto seguro. Chorar. Meu Deus. Didi. Vou botar uma música romântica aí, DJ. É tudo. É tudo pra mim. Ela tá sempre comigo e acho que essa mudança, ela ter encarado essa mudança desse jeito, prova que ela realmente quer estar do meu lado sempre. Legal. Por mais que o desafio seja gigantesco. Sim. Cara, Mais do que nunca, vocês se tornaram tudo um do Melhor outro, do que né? que legal. Melhorou suas palavras. Poxa, que legal. Melhoraram. Vai lá, amor. Igreja. Família. Acolhimento. Amizade e unidade. A gente encontra isso onde a gente vai. É outra coisa que, conversando com a minha mãe, o desafio que ela enfrentou dessa mudança também, a gente enxergou isso muito claro. Que aonde a gente vai, a gente se sente da mesma família, da Sim. mesma casa. A igreja proporciona isso, né, mano? Isso. Eu E falo. a é um igreja corpo é uma só. né? Sendo Cara, lá, sendo aqui. Eu A falo que a igreja é um grande laboratório, ela te prepara para conflitos sociais, tipo, você consegue ver Tudo. pessoas diferentes de você, Tudo. assim, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas com mais condições, pessoas com menos condições, pessoas de Sim. tudo quanto é E aí, jeito, por você- mais assim, a gente tá vivendo no Pará, a gente viveu aqui no Rio de Janeiro, os meus pais estão vivendo no Paraná. E a família é a mesma. Você se sente da família quando você chega na igreja. Por mais que exista saudade dos amigos, Lógico. das pessoas, mas a família você se sente em casa, assim, dentro da igreja. A igreja tem tido um papel importante nessa mudança. Muito, É muito mais do que... importantíssimo, é. Imagina se Sim, você chegassem lá acolheu. e não tinha. Tivesse, Sim. É. De verdade. Amizade. Eu acho que é alegria, assim, sabe? É, É Derek a tá parte quase que a usando gente saudade no... A gente tá É. Tudo- para todas tudo as saudade. alternativas. Rio de Janeiro, saudade. não só a saudade, mas eu acho que é se sentir completo. Você Sim, abraçado. abraçado, porque não só as amizades que ficaram aqui e que não se perderam, porque Claro. a gente existe, Contato sempre. a gente tá em contato sempre e quando tá aqui também consegue fazer valer essa amizade, mas as amizades que a gente fez lá no Pará também, assim, que foram enviados Vou por mandar o Deus. podcast pra todo mundo, pra É ver que eu também verdade. choro por vocês. É verdade. Viu? Pessoal do Pará aí, ó. Essa verdade. menina chorou. É demais. Vai. Fé. É, a certeza daquilo que eu não consigo imaginar, né? Porque, olha, acho que é tudo, porque mesmo... Não dá pra falar uma palavra só. Não dá. Fica tranquilo. Mas mesmo
eu tendo a fé de que Deus iria me sustentar lá, foi além do que eu imaginei, porque é uma coisa que a gente não falou aqui, né? Que a minha ansiedade aqui me imaginava uma pessoa sofrendo horrores lá, e eu fiquei super bem, sabe? Eu choro de alegria, porque Claro, Deus me graças a sustentou Deus. muito e a nossa fé, inclusive, melhorou muito, né? Isso. Que Tanto a legal. gente Crescemos como casal muito, com crescemos Deus, muito. a gente cresceu Cara, muito. que bom. Pra fé, eu Deus diria sabe. viver o inacreditável. A gente não consegue imaginar o que a gente pode viver, e aí quando a gente tem fé, a gente é autorizado por Deus a viver isso, Sim. que a gente não espera. Sim. Deus. Direção. É o caminho a se seguir. É socorro, bem presente. Casamento. Completamente realizada. Eu sou muito feliz. Eu falo que eu amo ser casada. Falo pra todo mundo. Eu amo ser casada, gente. tem que falar Casem! mesmo. É a Tá. melhor coisa do mundo. Eu amo ser casada. Sim, tem que falar mesmo. Tem que falar É mesmo. isso Porque o aí. mundo fala muito ao contrário. Exatamente. Muito ao Exatamente. Casar é maravilhoso. É felicidade plena, é isso. É encontrar a pessoa que vai te completar. Somar, né? Sou eu, né? Uhum. Esperança. Da passagem aérea fica mais barato. Ah, Eu tá aqui segue. Aí viabilizar, Meu Deus, mano. Qualquer final de semana você dá um Viabilizar, rolê. pô. Isso é importante mesmo. Porque, olha, é distante e é caro. Se É alguém que distante e é tá caro. assistindo tiver milhas aí no cartão pra Por vencer, favor, transfirem. Pode compartilhar as milhas com a gente que a gente comprar recebe. passagem desse casal. Por último, Sonho. Eu acho que tem muita coisa. Eu Tem acho que tem bastante muita coisa, mas eu acho que o meu maior sonho é estar 100% na vontade, no centro da vontade de Deus e onde Ele quer que eu esteja. perfeito. Porque se eu falar por mim mesmo, acho que o meu desejo vai ser, sei lá, de repente estar perto da minha família, de repente viver aonde eu sei lá, estou acostumado a estar. Mas o que a gente viu nesse tempo, nessa mudança aí, é que quando Deus nos tira da zona de conforto, Ele traz um crescimento absurdo. Sim. Isso é muita bênção. Sim. E coisa que, às vezes, é o que ela falou. A gente espera um sofrimento muito maior do que, na verdade, acontece. Sim. E Sofre sim, Sofre. mas cresce e recebe muitas bênçãos por esse crescimento. Sim. Então, acho que eu não troco esse viver no centro da vontade de Deus por outra coisa, não. Acho que isso é o principal, né? É. Mas um pouquinho mais pra frente, babies. Sim, Eu ia falar, tá faltando uma coisa aí. Várias- com certeza, com E certeza. no é um plural, sonho. né? É mais de um. Com certeza. mais de um. Eu já imaginava isso. É. O Didi vai querer pelo menos uns 4. Não, Não, calma aí. Eu sempre Pra achei lá. isso, um só é muito triste. Eu cresci numa família muito cheia de gente, um só não dá certo não. Ah, não vai. filho. Não vai dar certo não. Então, uma parte já tá feita, já tem um convencimento aqui, é só esperar o tempo de Deus. É, isso aí. É isso. Tranquilo. Passaram foi? no teste? Tranquilo, cara. Eu chorei só no final. Eu achei que você chorar mais. Chorei pouco. Cara, mas eu gostei dessa conversa, mano. Ó, Muito teve bom. até um negócio aí gostoso. Não sei se a câmera vai pegar Deu nem aqui, tempo ó. de O comer. pastor Lucas vai falar que Enfim. quando é ele que tá aqui, né? Não é só quando ele está. Enfim. Mas, gente, quero agradecer a presença de vocês direto do Pará. Para essa mesa aqui. Que piada Foi ruim. Eita! Eu Ai, pensei tinha que errado, ter, mas não né? ficou boa. Mas eu quero de verdade agradecer a Deus pela vida de vocês. Mesmo novinhos. Falo novinhos porque, embora você seja um pouquinho mais velho que eu, mas você mais nova, vocês são referência, sim. Vocês são referência. Eu recordo, já vou dar as minhas palavras aqui, eu recordo que assim que o Couto chegou aqui na igreja, né, junto com o irmão dele, eles já ingressaram no Ministério de Louvor, ao qual eu era líder na época. Ocasião, né? Na ocasião eu era líder. E eu sempre observei também a forma, a conduta, o caráter. Você nem se fala, né? Você desde a barriga da tua mãe. Desde a barriga da tua mãe. Mas já caminhava junto, assim, com você e vi seu crescimento, você adquirindo maturidade. Vi também, acompanhei. Logo, até que chamei, né, o Couto para estar comigo na liderança. E foi um curto tempo, não foi muito tempo. Foi justamente perto dessa mudança aí. Perto da mudança.
mas eu já notei, eu senti, eu falava isso pros meninos, eu preciso ter ele perto de mim, porque eu preciso ter pessoas de confiança perto de mim, né? E foi muito claro isso. Eu percebi rápido isso, o Derek. E é bom a gente estar perto de pessoas assim, né? Então, hoje, sabendo um pouquinho mais da história de vocês, embora eu conhecia, mas sabendo um pouquinho mais, eu pude ter mais certeza disso, que vocês sempre foram maduros, né? E a gente às vezes espera chegar a uma idade para adquirir a maturidade, não tem nada a ver com idade, mano. Não tem nada a ver com idade. Então, assim, obrigado por compartilhar. Se você viu esse podcast todo, você vai ver que tem muita história boa e muita reflexão pra gente fazer através da história de vocês. Obrigado. Acho que, só resumindo assim, é dependência de Deus, né? Sim. Em tudo lá na nossa vida, seja ela para tomar uma decisão, seja ela para um problema financeiro, estar totalmente na dependência de Deus, fazer a nossa parte, estar na dependência de Deus, que tudo flui, sabe? Tudo acontece com naturalidade, inclusive até a questão de encontrar alguém que Sim, vá perfeito. somar com você, que seja parceiro, que esteja no mesmo objetivo. Sim. Porque estar sobre uma missão é isso, né? Nós dois, mais pra frente, igual vocês estão com a Larinha aí, vai ser a principal missão. Mais pra frente a gente também vai ter a nossa. No momento é um pelo outro, né? Sim. Mas é estar ambos na dependência de Deus que muda tudo. Todas as circunstâncias que parecem ser muito difíceis. Perfeito. Obrigado, Couto. Já falou agora? Sim. Se quiser deixar uma... Bom, eu agradeço muito por estar aqui, por estar com vocês e eu acho que é isso, o que a gente pode tirar de tudo, da nossa vida como um todo, é que Deus conduz e Deus dá o direcionamento sempre. Seja qualquer dúvida que às vezes possa surgir na nossa vida, Deus conduz a nossa vida para o melhor Sempre. caminho. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, né? Seja tanto na decisão ali da sua vocação profissional, Uhum. seja na decisão ali dos caminhos a se seguir, da pessoa com quem você vai se encontrar, ou tomar uma decisão de se mudar para uma nova realidade, encarar novos desafios, de mergulhar completamente na vida com Deus, Sim. tudo isso. Qualquer dúvida que possa existir, Deus é a pessoa mais indicada para tirar essa dúvida, para Com certeza. conversar e ter como um amigo que vai te dar os conselhos corretos. E Sim. eu acho que é isso que a gente tem que buscar viver sempre, o tempo inteiro. Isso E aí eu agradeço por ter esse tempo com vocês, passar essa oportunidade aqui de conversar um pouquinho, contar a nossa história, de contar um pouco dos desafios que tivemos e das vitórias que tivemos, Sim, porque graças a Deus. todos os desafios foram transformados em vitórias e ainda serão transformados em Com muitas certeza. vitórias daqui pra frente. É isso aí. É isso. E aí agora, Cara. quando eles tiverem a oportunidade de conhecer novas pessoas lá no Pará, eles mandam um link do podcast. Manda. E é isso, Gente, aqui o resumo da minha história. Força. Assista o podcast. Mas do jeito que é de ela vai querer contar a Tá história. de novo, tudo de novo. Ela vai querer agora contar. na minha versão aqui ao vivo, Isso né? aí. Ela vai falar lá, né? Enfim, minha esposa, obrigado, minha esposa. Minha filha, Obrigada. Obrigada, Larinha, se comportou. Larissa, eu acho, Obrigada. né? Toda vez que chega a hora de eu falar assim, eu fico meio nervosa. Eu não consigo me acostumar com isso. Mas eu esquisito. agradeço também a oportunidade de estar aqui do seu lado, também conversando com esse casal, né? Que a gente já teve a oportunidade de escutar essas histórias outras vezes, mas toda vez que a gente escuta essa história, soa de um jeito diferente pra gente. Espero também que tenha abençoado outras vidas, outros jovens, né? Porque, como o Rômulo falou aqui, a gente tá muito acostumado a ouvir ao contrário. Tipo, não casa, aproveita sua vida ao máximo, depois você casa, depois você pensa nisso. Mas a gente vê que tem outros. E tá tudo bem, né? Sim, Sobre isso está tudo dá bem. certo, exatamente. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar pra Isso você aí. estar. Gente, é isso. Obrigado a vocês. Obrigado, minha esposa. Bira, obrigado. Você que tá em casa, muito obrigado mesmo. Falar já tá chato, mas eu vou falar. Compartilha, dá essa força, dá uma moral pra gente. Você vai abençoar outras vidas. Gente, pessoal do Rio, do Pará, obrigado pela... Dos confins da terra. Dos confins da terra, agora e para sempre não. É. Dos confins da terra, obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Fui, valeu! Valeu.